Fala um filho. É isso. Fala um filho. Sua área de trabalho em instituições ou empresas ou em áreas completamente distintas e também tem vivências distintas, tem opiniões muito diversas e, às vezes, no meio da brincadeira, percebemos que, no conjunto, poderemos ter uma participação positiva, que é isso que nós tentamos fazer, ter alguma prestação neste Algarve com uma participação positiva na construção na discussão de alguns temas. Temos aqui o Dinis, que é uma pessoa que conhecem com maior facilidade. Temos aqui a Andreia, que embora não faça parte do Lugar ao Sul, diretamente é uma pessoa que é convidada e que também tem escrito para o Lugar ao Sul e a quem agradecemos. E somos muitos outros. Somos quantos? 20. Pai, quantos somos? 20. Para aí uns 20. Poucos escrevem de uma forma rigorosa. Temos aqui o Gonçalo, que é se calhar o mais disciplinado. É o mais disciplinado. É um rapaz que escreve para o Lugar ao Sul e também para o Barlavento, não é? Informação. Temos aqui a Vanessa, que sente sempre que ela está ligada às tecnologias e que sente sempre que está noutra área. E temos aqui o João Tiago, que agradeço imenso, foi um repto lançado aqui pelo Luís para poder acompanhar-nos nesta tertúlia. Queríamos dizer que isto é uma tertúlia entre nós. E a grande confidência é que só havia direito a jantar. Nós, de vez em quando, tentamos para jantar, se começássemos a debater também um assunto previamente. E depois a seguir construirmos textos e ideias e alimentarmos também um blog Lugar ao Sul. Eu estava aqui, nesta parte, só dar as boas-vindas, em nome do Sr. Presidente da Câmara, e vou-me preparar ali para a parte da tertúlia. A nossa Sara e do Bruno. A mim já falou. Eu sou do Sporting, já sabia que era isto. O gajo é do Sporting, pimba! Eu vou dizer porquê. Discriminado logo. Esta é a aula verde. É a aula no verde. branco eu só tinha que dar as boas-vindas. Porque ia fazer estas apresentações Era era só- João Tiago. Então deixa. Está Por bem. isso que eu, Já foi. entretanto, saltei. O Luís, que é professor na Universidade de Economia, e a Sara, a nossa capricorniana enfermeira, mas também outra graça entre nós, porque há aqui um equilíbrio entre sportingistas felizes, da qual eu faço parte, e os capricórnios. Nós temos essa brincadeira, brincamos muito sobre essas coisas, mas cada um irá falar agora sobre este tema. E como vão constatar, e também já foi lançado o resto às pessoas, isto é uma coisa mesmo muito informal. Como bem, isto era para ser uma coisa, ou como vos digo, era para ser uma coisa
entre nós, mas achámos que devíamos partilhar com quem quisesse estar presente e também sobre questões e interação. Achamos que é um tema que tem muito que se escreve em termos de documentos legais, de diplomas, mas tem-se debatido muito pouco e interfere a vida de toda a gente, mas grande parte das pessoas ainda não percebeu o que é que efetivamente está a passar no processo de centralização, é uma responsabilidade de todos. Eu vou falar que é um feito. O Bruno! Não, já Bruno está. já disse, o Bruno Já Bruno Inácio, que em 2027 será o maior rosto da cultura do Algarve, se correr bem, Da Europa, da Europa. da Europa, Universo porque conhecido. é um colega, ele é um grande entusiasta, pelo menos eu senti-me espicaçada para trabalhar neste projeto pelo Bruno, que com muito dinamismo sempre, de uma forma muito positiva, convidou, arrastou, mobilizou, tratou, de forma a que estas pessoas que até nem se conheciam, nós nem nos conhecíamos entre nós, começámos a conhecer pelas fotografias, e o Bruno teve esta visão que precisámos de um espaço de discussão e obriga-nos, e nós somos pouco disciplinados, quase que nos obriga vamos escrever, então discutimos do projeto, vamos estar, temos uma responsabilidade acrescida. Está atualmente na Câmara de Faro, que é responsável da área da cultura, mas tem um percurso longo também, já esteve a colaborar mais perto com o da Real Santo António, também nessa área, e portanto vamos começar mais apresentações. Eu sou a Carolina Sintra e Muito bem. Então agora cabe-me a mim se calhar começar a lançar a discussão deste tema que de alguma forma tem vindo a apaixonar os algarvios ao longo dos tempos, de uma forma mais, digamos, militante em determinada altura, noutra altura mais, digamos, reflexiva, não é? E que estamos agora um momento em que parece que alguma coisa está a acontecer, não se sabe muito bem se é aquilo que seria o adequado ou se é um híbrido que, no fundo, resulta da contingência possível que emanada das forças políticas que estão neste momento em destaque. Se calhar começava por recordar só um pouco o que é de onde é que decorre o processo de regionalização ou de descentralização administrativa. Está prevista na Constituição de 76, prevê-se a criação das regiões administrativas como figura intermédia entre a administração central e as autarquias locais. Aliás, inclusive está dentro do rol das autarquias locais, de alguma maneira, a Constituição das regiões administrativas. Prevê ainda, aliás, que seja feito um referendo ao mapa de divisão administrativa que o Governo, a Assembleia da República, entenda ser adequada. E uma segunda questão, num momento, ou no mesmo momento, que é cada região escolher, ou pelo menos pronunciar-se sobre o mapa que o afeta assim diretamente. Isso acabou por nunca ser implementado. Em 98 houve um referendo que colocou a questão aos portugueses no sentido de saber se eram a favor da regionalização ou não. Penso que a pergunta era básica a este ponto. Acho que não se perguntou às pessoas se concordavam com o mapa de distribuição administrativa, perguntava-se às pessoas se concordavam com a instituição de regiões administrativas. E depois sim a segunda pergunta que a Constituição obriga, que é se concordava com o mapa que o afetava ele diretamente. O não ganhou, mais de 60%. Mais tarde já vieram algumas alterações, o reforço de competências das autoridades metropolitanas, também algumas ideias também de reordenamento administrativo ao nível das autarquias locais. Mais recentemente o assunto ganhou, digamos, mais evidência com reforço de competências das áreas metropolitanas, também com a transferência de competências para as autarquias locais. E então chegamos aqui a um momento em que temos competências a serem transferidas para as autarquias locais, temos uma comissão independente que propõe que se avance para um novo referendo, temos ao mesmo tempo também um governo que pretende avançar com um processo de centralização que reforce o poder das CCDR, ou a legitimidade democrática das CCDR, mas que ao mesmo tempo também prevê legitimidade democrática para as áreas metropolitanas. Portanto, há aqui um misto que
Filomena, se calhar começo por si, porque de alguma maneira é aqui a Cicerone. O que é que resulta daqui, não é? O que é que para já, enquanto vice-presidente da Câmara, o que é que as autarquias locais para já enfrentam como possibilidade iminente, tendo em conta que o prazo, se não me engano, está curto, que é quem quer pode avançar já, quem não quer vai ser obrigado a avançar. Eu tenho uma responsabilidade maior porque também tenho que tomar decisão neste processo, não é? E então, para além da opinião, tenho que fazer uma reflexão mais profunda em relação àquilo que é um concelho como Castro Marim. A descentralização é necessária, tardou o início do processo, mas acho que começa coxa quando se delegam tarefas em que os municípios, de uma forma, ou com um modelo quase régua e esquadro, há uma aritmética muito simples na transferência da competência e nos recursos financeiros e humanos a afetar, e, portanto, eu acho que não houve aqui um trabalho prévio de ter mecanismos de compensação positiva de forma a minimizar o efeito na assimetria regional, porque os concelhos mais competitivos terão mais capacidade de criar escala com essas competências que vão ser transferidas, e aqueles que são menos competitivos muitas vezes nem vão conseguir, com a eficiência e eficácia e com os meios que lhes são transferidos, fazer o serviço mínimo que o próprio Estado faria. Porque há aqui, não é? Quando nós temos um organismo central que, para desempenhar determinada competência, por exemplo, na área das praias, tem uma equipa de 5 colaboradores ou 10 que for, e depois transferir isso para os municípios de uma forma aritmética, os recursos a Castro Marim caber-lhe-á muito pouco, e a sua capacidade para fazer o serviço mínimo a que estará obrigada também será muito reduzida, dado que não tem meios para gerar essa receita. Acho que aqui foi um processo que merecia uma discussão e um trabalho prévio, e sou defensora que há muitos níveis que não se ganha eficácia nem eficiência, que são os princípios básicos de uma descentralização de competências numa empresa ou numa organização como um país, que só acontecerá à escala de uma região ou de um nível superior ao município. Nós, o Algarve, tem uma escala de 400, 500 mil habitantes, portanto, a capacidade de gerar receita para assumir determinadas competências, porque a maior parte dos diplomas inscrevem a possibilidade dos municípios taxarem e terem mais dinâmica no âmbito daquela competência através de taxas, mas se o território não tiver dinâmica, nunca se conseguirá ser competitivo em relação a outros. Portanto, isto, na minha perspectiva, não houve aqui uma preocupação de uma estratégia de coesão territorial, e que vai aumentar largamente a assimetria regional, no caso da região do Algarve, e os que têm mais capacidade serão cada vez mais competitivos em determinadas áreas, mas, mesmo assim, esta descentralização parece muito curta, porque são áreas de meras tarefas, e a sensação que tenho é que os municípios vão ser tarefeiros de um conjunto de ações do Estado, mas não lhe dão nenhuma competência específica para decidir nada e organizar e gerir no seu território. Ainda que eu acho que há áreas que é perigoso transferir isso ao nível do município. Tomei essa posição publicamente nos órgãos que faço parte e que tive a oportunidade. Esses acordos prévios que existem, políticos, a mim dizem-me pouco, quando eu não vejo em lado nenhum, atrás de nenhum diploma, nenhum estudo prévio, nenhum mecanismo de minimização de impacto no efeito da coesão territorial. Nós queremos um país coeso, queremos um desenvolvimento regional integrado, sim ou não, e se queremos, temos que acautelar, proteger aqueles que nunca terão essa capacidade competitiva com esta aritmética simples do se tem 10, ficas com 10, porque há coisas que são os serviços mínimos à população, e há coisas que têm que ser subsidiadas. É o princípio, se não é competitivo a esta escala, tem que ser subsidiado. E quem é que tem essa missão? O Estado. Se o Estado delega no município, quem é que vai supervisionar, gerir ou vai fazer esse papel? Eu acho que só à escala da região.
E outra coisa que sinto, eu tenho um problema, que é a questão do tempo da fala. Eu começo a falar. Eu tenho já algumas perguntas que correm disso mesmo, que é, o problema é uma questão de mapa, é uma questão de dinheiro, porque há competências que estão a ser transferidas e não, muitos autarcas têm queixado que o pacote financeiro não tem acompanhado essa transferência, o que não garante, digamos, que essas competências podem ser efetivamente cumpridas. É um problema de mapa, uma questão de dinheiro, ou é uma questão de... ou fica coxa o processo, tendo em conta que falta a tal estrutura intermédia, que seria uma CCDR legitimada ou um governo regional, já estou a exceder um pouco. Mas falta uma estrutura intermédia, ou é o mapa ou é o dinheiro? Eu acho que nunca posso dizer que é o dinheiro se eu não conheço onde é que vou ganhar a eficiência e ficar. O dinheiro é relativo. Como eu presinto que não... Embora seja importante, e os municípios agarram-se ao pacote financeiro, o que eu sinto é que isto não vai trazer eficiência, vai trazer maior desvio naquilo que é o erário público, na soma das partes do que os municípios vão gastar e aquilo que o Estado vai continuar a gastar e a supervisionar. Portanto, o dinheiro é importante, de facto, mas se eu vou gastar mais na soma, eu não ganho eficácia e eficiência. E falta-me saber se eu vou ganhar no serviço público à população, à comunidade, ao território. Há áreas que eu não tenho dúvida, que é muito mais fácil à escala do município, como à escala da freguesia, executar determinada tarefa. Mas depois há uma coisa que é o que é que nós queremos em termos de desenvolvimento regional. Queremos melhor saúde, queremos melhor educação, queremos melhor transporte. Quem é que vai assegurar essas competências? É assustador. Isso é o intermédio que faz falta? Eu claramente, eu sou uma defensora, não sei qual é o modelo, não sei qual é o modelo, mas eu sou uma acérrima defensora. Vou aproveitar a deixa do seguinte e vou perguntar ao Luís, precisamente, que entende, enquanto economista, provavelmente já se falou sobre a questão do desenvolvimento regional, se este processo de centralização pode criar mais pessoas a trabalhar aqui. Boa tarde a todos, vou estar aqui. Agora estou também ao ar, esta magnífica audiência que se junta ao Lugar ao Sul e portanto, também agradecer o convite para estar aqui a esta simpatia e já agora por esta magnífica postura que eu não tive a oportunidade ainda de visitar. Indo diretamente à questão que me coloco. Eu, se calhar, pego isto de duas maneiras e para ver que a Filomena estava a dizer. Eu acho que o objetivo fundamental de qualquer movimento que tenha a ver com a descentralização do poder tem, se vocês quiserem, dois objetivos. Um é criar eficiência e eficácia, como dizia aqui a Filomena, e sim. E acrescentava a isso uma coisa muito importante, que ela não utilizou, mas que acho que é fundamental, que é a questão da proximidade do povo com a decisão. A questão política, não é? Que é um tema que a mim me apaixona, porque eu acho que a maior parte da nossa população não se sente representada por este tema político, seja pela questão da forma como se faz a eleição para a Assembleia da República, seja pela forma como depois se fizeram os municípios e os índios. Há muita coisa que a gente pode melhorar. Provavelmente neste movimento, seja com a descentralização, desse-lhe a ganhar muito com esse efeito e da empresa. Dito isto, e indiretamente à sua questão, dizer o seguinte: o que me interessa a mim, enquanto cidadão, é saber se aquilo que o Estado, no fundo, arrecada via impostos é ou não canalizado para a economia para resolver esse problema que eu, como cidadão, sinto todos os dias. E, portanto, se me disser assim, nós vamos fazer uma descentralização, uma regionalização ou outra coisa qualquer, acabada em que a gente queira pôr acima da mesa, e a única ideia é criar mais um mecanismo administrativo ou burocrático e portanto, apenas complicar a vida das pessoas, digo já claramente que sou contra, porque no final do dia o que é que a gente vai ter? Ou mais tempo na tomada de decisão e portanto menos eficiência e eficácia, ou mais emprego público sem que isso seja geração de riqueza, ou então, eventualmente, maior conflitualidade entre os atores públicos que podem tomar decisões sobre uma mesma matéria. Portanto, só aqui eu entendo alguns dos elementos que me parecem ser importantes aqui nesta situação. E, portanto, eu acho que qualquer modelo
tenha a ver com aproximar as pessoas e que responda aos dois liderados que eu aqui elencar, deve responder exatamente a essa questão, que é: eu vou conseguir fazer mais colocando mais recursos, e desde que o acrescente do que eu faço suporte o aumento do custo que estarei disponível para suportar esse custo, ou então consigo fazer o mesmo poupando dinheiro, que não é outra solução, não é? Eu quero, por exemplo, e pegando aqui na sua mini perguntação, ter um governo regional, chamamos de Algarve. E se eu puder, no fundo, fazer isto, roubando à Assembleia da República 5 lugares, e no fundo o custo para o país seja o mesmo, mas se faça mais dinheiro que é possível para isso. Se me disser assim, vamos manter todo o custo como está, vamos aumentar ainda a despesa pública, por exemplo, com representantes num governo regional, mas o governo regional, de facto, venha ter a capacidade para resolver de facto os problemas da região, eu também tenho possibilidade para isso. Portanto, a questão não é só de dispositivismo per si, é se isso se traduz ou não num efetivo ganho para a população, quer do ponto de vista económico, que é provavelmente o tema que mais interessaria ouvir da minha parte, mas também, e acho que isto não é previsível, da questão de ter um povo que acredita mais no seu sistema político, deixando menos espaço a outros movimentos políticos, para ser simpáticos, podem pôr em causa a ideia da própria democracia, ou pelo menos da representatividade da democracia no nosso país. Mas aquilo que se preconiza para já é, digamos, o reforço das competências das CCDR, que é uma coisa que existe, não é? As autarquias existem tal como estão, não é? Portanto, não parece que seja um custo de infraestrutura. Eu falava mais ao despesismo associado ao próprio custo de investimento, não é? Não pode, ou seja, permitir transferir competências significa, à partida, que estamos a abrir mão do controle orçamental? A resposta direta é não. Portanto, é possível perfeitamente enquadrar um sistema de descentralização que seja controlado, pelo menos do ponto de vista da despesa pública. Nada obsta a que isso assim seja. É uma opção. E, portanto, do ponto de vista daquilo que são as opções, o que eu acho que nós estamos aqui a fazer hoje é muito importante, que é a sociedade civil dizer claramente a quem decide que, atenção, que nesse movimento de tal entrega suposta do poder ao povo, chamamos-lhe assim, é preciso ter em consideração que isso não pode aumentar a despesa pública ou descontrolar a despesa pública só porque sim. Mas, portanto, respondendo objetivamente à sua questão, não tem que ser sinónimo. Se calhar, até porque nós estamos a falar de várias coisas ao mesmo tempo, porque nós, quando estamos a falar do chapéu da descentralização, estamos a falar de inúmeros, pelo menos várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Se calhar desafiava o Gonçalo a tentar separar aqui as águas, tentar perceber, ou seja, o que é que, no atual enquadramento, temos autarquias que vão receber competências e que estão obrigadas até o final de 2021, corrijam-me se estiver enganado, a receber essas competências. Há inclusivamente uma espécie de voz de bloqueio vinda do Norte recentemente a dizer que não, isto não faz sentido nenhum e não nos podem encostar entre a espada e a parede. Há esse processo, há o processo de legitimação das CCDR, que é um processo que me parece estar em curso e que parece que o Governo está empenhado, pelo menos agora, ao longo de 2020, de forma depois a coincidir com as autárquicas em 2021, que isso aconteça. Há simultaneamente a ideia de, digamos, de eventualmente eleger por eleição direta os presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Portanto, já caiu. Terá caído, e há ao mesmo tempo também a transferência de competências para as associações de municípios, as entidades metropolitanas, nomeadamente o Canal Algarve, será a MAL. Há aqui uma série de coisas em paralelo e desafiava-te a tentar explicar cada uma delas. Mais boa noite a todos os presentes e também a quem nos acompanha via internet. Eu acho que a maior parte das questões fundamentais já foram aqui focadas. Por um lado, a questão da coesão territorial. Obviamente, tudo aquilo que se faz em termos de administração pública tem sempre que ter em atenção, por um lado, a coesão territorial, por outro, a igualdade de oportunidades de todos os cidadãos no acesso aos serviços e depois também a proporcionalidade entre todo esse mecanismo. E tal como a Filomena também disse, parece-me que o modelo está em aberto e eu vou usar um termo que poderá não ser muito simpático, mas todo esse experimentalismo que
está em curso e em vias paralelas, parece que só indica uma coisa, que é não se sabe exatamente o que é que se quer. E isso é perigoso. No atual momento das finanças públicas, apesar de estarem com alguma folga, o Luís melhor do que eu saberá, não temos de todo uma independência económica que nos permita ensaiar o que bem entendermos ao nível da despesa pública e da administração pública, e era importante que houvesse uma consolidação dessa ideia. E fundamentalmente por uma outra questão que o Luís também já aflorou, que é a identificação das pessoas com aquilo que se está a fazer em termos de administração pública. Porque quer o Governo, quer a administração pública, nos seus diferentes níveis, representa apenas uma coisa, é a delegação de competências que o Estado, todos nós, entregam a uma estrutura para gerir a coisa pública. A res pública é gerida por estes órgãos e para isso elegem-se os representantes que têm que decidir tudo isso. Se as pessoas efetivamente não sentirem que há uma proximidade e não se identificarem com o que está a ser feito nesse nível, lá está, as coisas começam a correr dramaticamente mal, porque começamos a ter abstenções, começamos a ter os tais grupos, como é que lhe chamaste, disruptivos a pôr em causa esta é nova, alguma coisa. para chamar essa coisa. Foi um eufemismo bonito. E começamos a ter uma quebra da confiança das pessoas nas instituições. E isso é fundamental para o funcionamento de qualquer democracia, é ver essa confiança. Para isso contribui uma outra coisa, que é o facto desta discussão estar muito centrada, ou ter decorrido até agora, pelo menos, muito na esfera dos partidos políticos. E é precisamente o nível em que as pessoas não confiam. Para o bem e para o mal, com razão ou sem razão, as pessoas não confiam. Salvo erro, foi no final de 2018, o ISCTE promoveu um estudo que era a confiança dos portugueses nas instituições políticas. E então havia um nível, salvo erro, na casa dos 40% relativamente ao governo, isso caía para 20 e tal, acho eu, relativamente à Assembleia da República, e depois nos partidos estava na casa dos 10%. Isto seria, mas lá ver, mas a descentralização decorre precisamente da necessidade de aproximar a administração. Mas o facto de isto estar a ser discutido numa esfera que não envolve as pessoas neste debate público, nisto que aqui estamos a fazer, precisamente gera desconfiança e gera um alinhamento que é perigoso e gera, acima de tudo, desinformação. Por isso é que, quando as pessoas ouvem falar de questões como vamos então distribuir competências para as autarquias, e depois a seguir surge alguém que diz, bom, mas as autarquias finalmente vão poder taxar para poder fazer estes serviços, que muitos já executam, diga-se de passagem. O caso das praias para mim é paradigmático, porque, embora seja uma competência centralizada maioritariamente na APA, os municípios são quase todos os verões chamados a executar uma série de tarefas que custam dinheiro, que custam recursos e que são eles que têm que fazer, porque são a estrutura de proximidade e aquela onde, apesar de tudo, as pessoas ainda assim têm efetivamente confiança. Daí concordo integralmente que temos que criar aqui mecanismos de maior proximidade e dentro destes ensaios todos que estão a ocorrer, algum tem que ser fixo. A mim, pessoalmente, parece-me que o modelo das CCDRs não está ainda esgotado, nem de perto nem de longe. E arrisco dizer que o que mais tem faltado nesta questão das regiões administrativas é vontade. Porque estamos a falar de uma figura que está inscrita na Constituição desde 76. Portanto, não está desde ontem, nem desde anteontem. Está desde 76. Desde a base do regime democrático que isto está previsto. E ainda não foi operacionalizado. E isto manifesta-se, esta falta de vontade, no meu entender, ainda numa outra questão. Eu arrisco dizer que, pelo menos é o que eu conheço, o grande trabalho de fundo feito até hoje sobre regionalização e descentralização pela Comissão Independente da Descentralização, o relatório que lá vem, uma das coisas que aponta ao dedo é que, precisamente, os mecanismos que estão previstos na orgânica das CCDRs para articulação e cooperação intersetorial e interregional nunca foram operacionalizados. Manifestamente não funcionam, porque há ali problemas de alguns constitucionais, que também é grave que estejam na orgânica, mas depois de natureza operacional, que nunca foram resolvidos. E uma das questões que é apontada é, passa ao tempo de alguns CCDRs muito tempo, como é que é possível nunca ter havido esforço para resolver estes problemas. E, portanto, o haver todos estes esforços paralelos é extremamente preocupante do meu ponto de vista, porque revela uma interpretação perigosa, quer para o funcionamento do Estado, para a eficácia da gestão das nossas contas públicas, do investimento público, no caso da descentralização, da derivação de competências dos municípios, da questão do Estado é fundamental. Isso, no papel, com todo isso que está a partida, poderão não dizer muito, mas depois, na prática, os executivos camarários estão a fazer isso, é possível. Quando vão contratar uma empresa, se não tiver recursos próprios para fazer, por exemplo, no caminho da praia, para um perfilado de um areal de praia, vai ter que contratar uma empresa que tem uma máquina. E
quando for dizer, olha, vamos aqui fazer 2 ou 3 quilómetros de praia. Isso é muito mais caro do que se fosse uma Apple ou uma comunidade intermunicipal a dizer, pá, 1 quilómetro, 2 quilómetros, por efeito de escala, o preço disso e a eficácia do investimento público é muito maior. Os imediatos que lançaram e agora voltamos atrás e pulverizamos isso, e até porque estamos aqui muito próximos de Vila Franca, então, Santo António, e eu arrisco dizer que vamos estar a dar razão, ou arriscamos dar razão ao Marquês de Pombal, que é no seu esforço centralista, que se estudou em Lisboa, e a partir daí iniciou-se todo o processo de a questão é forte, mas entre aspas, de ódio a Lisboa e ao centralismo, e continuamente está de tal maneira pulverizado. Então, as finanças públicas estão agravadas que vão ter que centralizar isto para melhor controlar a despesa. E não estejamos a incorrer em rumos de fragmentação, de neofeudalização no sentido da menor eficácia da despesa pública, que nos leva, pelo contrário, não conseguindo uma aproximação, a que está a ter um ponto onde diga, ou melhor, o governo diga, isto é tremendamente mal, vamos centralizar ainda mais. Quando se falava de centralização, isto é mal, vamos centralizar ainda mais. Isso precisa. Acho que não é. E esses são os meus receios. Esses receios. É possível. O Algarve também tem sido nos últimos anos devido a falta de investimento da administração central, não é? O Algarve contribui ativamente para o turismo, de volta tem tido nos últimos anos há um exemplo gráfico que é um imposto de projetos que não dá ali de 10 milhões de euros ou que é para conseguir projetos económicos e desde que uma fortuna em eleições, uma fortuna nacional de Lisboa, são esse tipo de questões que mobilizam grandes questões de regionalização ou também grandes questões de centralização. E daí, ir agora ao Bruno, é uma terra de É boa, ela é criança que é um bocadinho diferente. A Bolé e a Bolé tem uma grande tradição, digamos, regionalista, tem muito, teve durante muitos anos várias figuras que saberam libertar. E essa administração que é, precisamente dentro da necessidade de credibilizar a aproximação de mecanismos, digamos, de decisão mais fácil, tendo em conta que houve um diferente combate, tendo em conta que há uma comissão independente que acha que deve ter avançado com alguns diferentes antes de fazer a decisão. É isso que falta, digamos, avançar de uma forma clara para a clarificação, digamos, da posição do espaço deste processo. Eu estou muito surpreendido e agradavelmente pela postura institucional que os meus colegas estão a ter neste debate, porque estou completamente satisfeito por vê-los rendidos à institucionalização da coisa. Quando estão à volta de uma mesa, se calhar essa tipo de pequena coisa é muito mais à vontade. Eu queria ter sobre isto, que é uma grande atrapalhada. Essa coisa da descentralização, é uma grande atrapalhada. Nós somos de poucos países da Europa que não têm região. E, portanto, provavelmente somos nós que estamos certos e os outros estão todos enganados. Somos também de poucos que ainda têm freguesias. Coisa que também é coisa rara de acontecer por essa Europa fora. Quer dizer que a nossa organização administrativa do país está muito distante daquilo que é os outros por aí vão fazer. Mas certamente somos nós que estamos certos, como em tanta coisa que acontece no nosso país, e os outros estão errados. Eu tenho muita dificuldade em perceber esta coisa da centralização e por que é que isso é. Porque se nós temos nos últimos anos a fazer um conjunto de descentralizações para os municípios, e têm-nos feitos todos os partidos. O famoso plano do Miguel Relvas, anteriormente houve também alguma coisa, o anterior governo, que era do Dr. António Costa, também fez descentralização de competências, ou pelo menos procurou fazer, e agora continua-se nesta senda. Eu tenho muitas dúvidas em perceber para que é que isto serve se um dia vamos ter regionalização. Provavelmente serve para nunca termos regionalização. Pois, é verdade. Porque mesmo. quando vejo aqui os meus colegas a falarem sobre a gestão financeira e vai ter mais ou menos eficiência, e eu acho que temos que ultrapassar de uma vez por todas esta coisa de que isto vai custar mais dinheiro ao país. Quer dizer,
é fazer as contas, como dizia o outro. Porque, quer dizer, se nós temos um conjunto de estruturas regionais que tem um conjunto de custos associados, se essas estruturas regionais puderem ser aproveitadas numa lógica de ter um governo regional, pelo amor de Deus, vamos pagar a uma dúzia de deputados regionais, a uma dúzia de governantes regionais, isso não é o mais caro da coisa. É que é fácil dizer, agora vamos ter mais uns governantes e isto custa dinheiro. Não é isso que custa dinheiro, convenhamos, não é? O que custa dinheiro não são os eleitos, não é? Há um conjunto de coisas que têm um custo muito superior. E, portanto, eu percebo os dilemas que hoje os autarcas têm quando lhes são propostas receber ou não receber, porque eu percebo, bem, recebo ou não recebo a descentralização na área da educação. Bom, se não recebo, não posso ter ação sobre um conjunto de problemas que tenho aqui ao meu lado e que hoje não posso resolver e vou passar a poder resolver. Se recebo, pois não tenho dinheiro para os resolver. Olha, que presente este, não é? Ora, dane-se, não é? Desculpem lá a questão, não é? E, portanto, a questão é política. Não é técnica, não deve ser posta do ponto de vista financeiro, é política. A questão é, o país quer ou não quer criar um nível de organização no país de ordem regional. Ora, se quer, não pode estar a trilhar este caminho, como eu vou ouvindo alguns políticos dizerem, bem, mas enquanto não temos regionalização, e os muito regionalistas dizem isto, ao menos vamos centralizando e tal. Até o que é que vamos fazer depois? Vamos centralizar no governo regional outra vez? Se um dia tivermos regional, vamos retirar às autarquias e vamos colocar no governo regional? É isso que vamos fazer? É possível, porque em Portugal isto é o que se costuma fazer, não é? Faz que é para depois desfazer. Mete-se o alcatrão na estrada, depois vai-se partir que é para meter a fibra óptica, não é? E, portanto, é isto que eu sinto relativamente a um processo desta natureza. E eu acho isto incrível. Se nós olharmos para o Parlamento atual e se olharmos para as lideranças partidárias de uma parte substancial do Parlamento português, elas são favoráveis à regionalização. O Dr. António Costa é um fervoroso adepto PCP, Bloco de Esquerda, o líder do PSD é um fervoroso regionalista, mas não se faz. Mas não se faz porquê? Porque o Presidente da República não quer. Pá. Ou seja, há neste momento uma pessoa em Portugal, é isto, uma pessoa que é uma instituição, na realidade, que impede que isto aconteça. Todos nós gostamos do professor Marcelo, é fantástico para tirar fotografias, todos nós gostamos muito dele. Mas porque ele não quer, o Dr. António Costa disse isto. Eu sou a última pessoa a querer elogiar o Dr. António Costa, por amor de Deus. Mas é difícil, porque ele disse as coisas como deve ser. Não vai haver regionalização porque o Presidente da República não quer, porque ele não gosta disto. E, portanto, eu acho que a gente devia se revoltar todos e irmos fazer uma manifestação para a porta da Presidência da República e dizer, olha, desculpe lá, não é? Pode ser isto lá que isto aconteça. E pronto, quer dizer, eu acho que o país sairia muito a ganhar com a regionalização. Acho que está mais do que comprovado, há mais estudos suficientes para provar que isso acontece. Há uma proximidade com as pessoas que o elegem e acho que a própria relação com as autarquias a relação entre um governo regional e as autarquias iria funcionar. Acho que a proximidade permite que exista uma relação de confiança entre as pessoas maior em qualquer estrutura do que quisermos e, portanto, não vejo como é que isso poderia ser mau para o país. Acho também, como o Dr. António Costa acha, que isto não vai acontecer. E, portanto, não vai acontecer porquê? Porque temos um Presidente da República que não o quer. Porque tínhamos todas as condições políticas na Assembleia da República para poder resolver esta questão. E deixemos de lá essa coisa dos referendos e dessas coisas todas. Toma-se uma decisão e avança-se. A democracia é assim que se faz. Sim, não é? a Constituição não o permite, não é? Muda-se a Constituição, é assim que se faz, não é? Então, só o problema é a Constituição, muda-se a Constituição. Claro. Porque se existe mais Já de dois agora terços, vamos mudar outras coisas. porque lá se na existe mais de Constituição. 2/3 na Assembleia da República que defende, então porquê é que não se muda a Constituição? Alguém Eu há posso pouco quebrar um tempo- pouco o protocolo. Por amor de Deus, Eu eu tenho acho. uma dúvida em relação a isso que o Bruno acabou de dizer. Será que, efetivamente, todos os líderes estão de acordo com a regionalização e pretendem a dois terços. Eles regionalização? dizem. Ou estão de acordo porque sabem que o Presidente da República não quer a regionalização? E escudam-se atrás dessa posição? A posição do PCP é conhecida, aliás está escrita por todo lado, a posição do PCP, o Bloco de Esquerda também sempre se manifestou a favor da regionalização. O PS, umas vezes sim, outras vezes não, mas António Costa o até António tem provas Costa, sim. dadas. Eu tenho que António parar de Costa, sim, elogiar, não é? o Rio Ou não? também sempre defendeu o processo de regionalização. Exato. Portanto, a partir daí parece que Pode parece haver haver- vozes dentro do PS e do PSD que não nunca defendem. desde 98 houve, digamos, Nunca. um contexto Nunca. político tão favorável. Porque é Acontece fácil.
Acontece é que a França, por exemplo, pegando na história do que se passa lá fora, o que se passa cá dentro, a França, por exemplo, fez ao contrário, não é? Alguém escrevia há pouco tempo no jornal precisamente para explicar isto, que é quando Portugal tem na Constituição e depois, primeiro estabelece na Constituição e depois é que referenda a sua execução, a França fez ao contrário. Referendou e depois a seguir fez ao contrário, exatamente, fez a proposta, estabeleceu e depois é que aprovou na Constituição. Fez exatamente ao contrário o processo e dizem que aí é que está o grande problema aqui no meio disto tudo. E é só para terminar, nós vamos gastar muito mais dinheiro com isto, porque estamos a fazer uma descentralização que é voluntária, mas que não é, porque vai ser obrigatória e depois os municípios vão ter que receber estas coisas. Vamos gastar muito mais dinheiro com isto, como o Gonçalo explicava isto de uma forma relativamente clara. E depois, se um dia tivermos a felicidade de ter regionalização, vamos reformar tudo outra vez. É português, é verdade. Eu acho que há aqui um paradoxo, que é... para esta descentralização, ninguém se preocupou com a discussão que não houve em lado nenhum, nem entre partidos, nem na própria Assembleia da República, nem em lado nenhum. Portanto, houve um grupo de trabalho. Houve um grupo de trabalho constituído entre o PS, o PSD e não sei se havia mais algum partido, mas pelo menos entre o PS e o PSD houve um grupo de trabalho. É que estamos a fazer uma reserva tão grande à regionalização, mas assumimos como bom todo este espectro legislativo, assim de repente, e de uma assentada só, são 20 ou 30, não sei quantos diplomas são muitos, e que não houve espaço para discussão. E isto os municípios não foram convidados, há uma imposição. E não há uma proposta, há uma imposição. E não sabemos agora, em 2021, eu acredito que outros que já aceitaram competências para estarem alinhados também com algum acordo e posicionamento político, ou porque era bonito, tínhamos que dar um sinal, é a frase que eu mais ouço, temos que dar um sinal, e portanto, eu não sei, esses municípios, eu acredito que eles é que vão ser os primeiros a dizer, isto não serve, isto não traz melhor serviço, isto traz mais despesa, e vai haver uma pressão gigantesca sobre os presidentes de Câmara, que aí, nesse momento que eu estiver a governar, nós não temos capacidade, as pessoas vão gerar uma expectativa sobre competências que não foram transferidas para os municípios. A exemplo, a educação, transferências operacionais e ter as questões de manutenção das escolas. Mas as escolas estão a cair, muitas delas. E a pressão vai cair, porque as pessoas não vão ter capacidade de perceber o que é da administração central e o que é do município. E vão os municípios entrar com o seu orçamento municipal, resolverem problemas que são da administração central, que nunca serão resolvidos. É sempre assim, mas aqueles que estão, vamos fazer essa coisa, vamos assimilar o país para as grandes cidades, para os grandes centros, para os grandes municípios. Os pequeninos serão cada vez mais pequenos. Qual é, agradeço? Nós queremos uma freguesia, não é? Eu agora... Eu acho que o que a Fernanda estava a dizer em relação à educação é transversal para a saúde, não é? Eu acho que não vai dar nada. Temos grandes dificuldades no Algarve, atualmente, não é? A nível de infraestrutura, as próprias valências, a falta delas de especialidade, a questão dos médicos de família, que apesar de IPS ter a intenção de essa altura da ativação médica de família e na família, portanto, isso não aconteceu, ainda falta cidadãos até a nossa... Estava mais ou menos. Não estava mal. Cidadãos que não têm. Eu confesso que acho que não vai mudar assim nada. Eu estou a fazer a descentralização porque acho que nesta matéria há um ponto em que todos aqui concordamos e que os cidadãos concordam. O centralismo chega, não é? Aí não há ponto de questão. Agora, o que vai acontecer no setor da saúde é que realmente vai haver distribuição de tarefas, e não porque é um conceito um pouco mais alargado aqui. Já porque eu previa que a saúde engloba responsabilidades na CCDR. E a questão é o que será um ato administrativo de absorver a ARS na CCDR? Eu sei que há 3 aspectos que eles falam em termos de divulgação, que será a questão da logística, a questão dos edifícios
médicos, valências, horários, tudo isto, que acho que é essencial para se conseguir eficiência no setor da saúde, fica fora e é a Administração Central que vai decidir. Portanto, não sei se será suficiente para nós melhorarmos a saúde da população algarvia, mexemos apenas num edifício, num número de assistentes operacional, que realmente também é crítico, o que vivemos no setor da saúde, será suficiente? Eu diria que é insuficiente. Agora, que é um começo? Que é um bom começo? Não sei. Se a regionalização será a resposta, será a solução? Também não sei. Eu parto do pressuposto que se for mais eficiente será a resposta. Agora não sei se será. Da forma como as coisas estão previstas, acho que será mesmo só em questão de, como a Filomena dizia, a questão das tarefas. E na saúde, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. E não nos vai mudar assim. Bom, pelo menos para reparar algum tipo de parede caída no hospital será mais fácil, não é? Sim, é verdade. Pode será ser mais que a gente fácil. consiga construir paredes novas. Exatamente, será mais fácil, já que nós não conseguimos, por exemplo, coisas tão simples como efetuar quadrados de substituição de enfermeiros ou médicos, portanto isso não é fazível, portanto não existe. Portanto, uma parede se calhar nós vamos conseguir, mas eu sou defensora que as paredes não são suficientes. E isto depois leva-nos àquela questão normal do Hospital Central do Algarve, que é um tema que é bastante discutido entre nós sobre o qual, e eu acho que dificilmente algum algarvio será contra a construção do hospital, mas eu acho que a discussão não se esgota só no edifício. Ou seja, mas haverá aqui, digamos, não parece que os promotores da ideia entendam que nesta fase que é o mundo perfeito aquele que estão a delinear, não é? Ou seja, admitem, até como estava a falar com a contingência da presidência, não é? Que é, digamos, uma solução de compromisso, é um meio termo qualquer. A questão é se isso, se o facto de ser um meio termo, inviabiliza, digamos, a boa intenção ou não. Se conseguirmos encontrar uma solução intermédia partindo deste do que estamos, é essa a questão? Se este modelo que agora se está a avançar, que é um modelo, digamos, de contingência, se deve avançar assim, não sendo a solução perfeita. Uma boa questão. Eu acho que toda a gente pensa nisto, porque assim, é um começo e toda a gente aqui na audiência e nós todos já iniciamos projetos e sabemos perfeitamente bem que quando iniciamos um projeto, o resultado muitas das vezes não é o que pensámos e temos que remodelar e temos que adaptar, e acho que este começo tem que ser adaptado. Jamais. E portanto eu percebo a boa intenção, eu acho que há uma boa intenção, honestamente, não acho que esta questão da centralização esteja a ser feita com má intenção, mas se calhar sou eu que sou assim. Eu aproveitava para lançar uma pergunta à Vanessa que tem a ver com há estudos, ainda há pouco estávamos a falar, há estudos que indicam que um euro gasto numa estrutura hierárquica administrativa mais próxima das pessoas rende muito mais do que investido, digamos, na hierarquia superior da administração. Na economia, ligada às tecnologias e tudo mais, perguntava-lhe se entende que ter uma CCDR mais fortalecida de competências, se isso de alguma maneira pode criar mais oportunidades às empresas que estão cá no Algarve. Imediatamente, sim. Isto porque tudo aponta o que está a ser feito lá fora a nível empresarial, a nível de modelos de gestão, tudo aponta para quanto mais autonomia houver, menos top-down houver, maior vai ser a eficácia e eficiência das pessoas. É claro que isto pressupõe uma avaliação e um empowerment, e daí ser importante, é aquilo que a Filomena estava a dizer das assimetrias, não é? Nós pegarmos na ideia que Portugal é uma empresa, que o Estado é o gestor, que as regiões são os departamentos e que cada departamento tem grupos de trabalho que são os municípios. Se eu fosse fazer uma transformação do modelo de gestão, jamais seria implementar esse modelo de gestão ao mesmo tempo, em simultâneo e igual para todos os departamentos e grupos de trabalho. Isto é impensável em termos de negócio. Obviamente que vai haver assimetrias, obviamente que isto, para ser implementado com pés e cabeças, tem que haver aqui alguma estrutura que consiga avaliar o nível de desenvolvimento em que estão os municípios e as regiões e adequar esta implementação.
Aliás, se nós estivéssemos a falar em termos empresariais, para conseguirmos implementar um novo modelo de gestão, isto seria feito faseadamente e teríamos que ter uma coisa que é o Proof of Concept, ou seja, teríamos que ter uma prova que o conceito funcionava e só depois é que era implementado nos outros departamentos, nas outras regiões. E eu penso que aqui partimos logo de um modelo que não vai estar a funcionar quando eu vou, enquanto Estado, exigir dos municípios igual. Isto para mim é óbvio. O Estado, enquanto entidade gestora, está completamente obsoleto. Demora-se imenso tempo. Se o Estado português fosse uma empresa e que não fosse autofinanciada pelos seus cidadãos, basicamente o que já tinha acontecido é que já tínhamos falido. Mas nós já falimos. Já falimos. Newsflash. Mas depois temos a Merkel e temos aqui a Europa que nos dá aqui umas ajudinhas. A Albânia vai-nos dando. Vamos tendo aqui os fundos que nos vamos conseguindo sobreviver. Mas do ponto de vista de gestão financeira, isto não faz sentido nenhum. Portanto, tem que ser criado uma estrutura, grupos independentes de trabalho, para conseguir provar este conceito e haver aqui um instrumento de medida que consiga ir até aos municípios para ser implementado. Eu sou a favor da regionalização, tudo o que seja a questão da autonomia para termos mais eficiência e eficácia. E claro que as coisas levam tempo quando vão para o poder central, mas não pode ser feito de um dia para o outro e não pode ser feito igual para todos. E esta é a minha posição. Dinis, já agora para chamar aqui à conversa, e acha que, a pergunta é tricky porque chegamos a esse ponto, não avançar para já, ok, porque não será a solução ideal, mas e podemos continuar nesta incoerência de ter uma coisa prevista na Constituição? Só mais uma coisa, antes de passar ali a palavra a Dinis, e há todo um trabalho que temos que fazer junto da população de informação. Eu sou a favor de não tirarmos o referente da população, mas eu sou a favor que tem que haver aqui uma questão educacional junto da população. Não tem nada. A população não tem nada. Ele é o jovem conservador de direito. A gente já, se calhar, já discutimos nada, isso da as pessoas questão já de haver... elegeram. Vivemos numa democracia representativa. Pronto, mas pronto, já lançamos essa pedra da educação da população. Se vou continuar, ou seja, não sendo o sistema ideal, não tendo havido debate, apesar de serem passados 40 anos, há 40 anos que andamos a falar nisto, há mais de 40 anos que andamos a falar nisto, portanto, é difícil, digamos, querer ainda mais debate, mas é possível, sim, com certeza, em termos concretos, terá que ser necessário. Mas podemos continuar nesta incoerência de ter uma Constituição montada de uma maneira, que planeia o país de uma maneira e que andamos todos a assobiar para o lado e fazer exatamente o oposto, até porque nos últimos anos o que mais tem acontecido é o esvaziamento de competências a nível de todas as regiões, é aquilo que mais tem acompanhado nos últimos anos na agricultura. Então é clamoroso a forma como as direções regionais de agricultura foram esvaziadas nos últimos anos. Podemos continuar nesta incoerência a aprofundar este centralismo, ou temos mesmo que caminhar, custo que custar, para um modelo descentralizado? Penso que sim, que temos que caminhar, custo que custar, para um modelo descentralizado. Não faz sentido nenhum continuarmos na situação em que estamos. Mas depois, como disse, há um paradoxo muito grande. Por um lado, esvaziam-se as delegações, as direções regionais, e centraliza-se a decisão em Lisboa, e as direções regionais, as delegações, como eram sítios de tramitação de documentação, mas sem capacidade de decisão. Há esse processo. E por outro lado diz-se, não, nós queremos descentralizar. Uma incoerência. Então, e o que é que está aqui em causa, a meu ver? Está em causa duas coisas básicas, que é o conceito em si, de descentralização, e o processo de descentralização. É isso que está em causa. Quando falamos de descentralização, já falamos aqui de várias coisas. Falamos de descentralização de competências para os municípios, falamos de descentralização de competências para as regiões, falamos de descentralização de competências para as CCDRs. Há quem fale de desconcentração do poder do Estado. Então, e o que é isto da descentralização? E que tipo de descentralização é que nós queremos? É isso que está em causa. E quando se diz que se quer descentralizar, será que se quer mesmo descentralizar? Eu estou a ser um pouco perverso nesta observação. Porque o que se quer é descentralizar problemas.
mas não se quer descentralizar a capacidade de decisão. Essa palavra da Vanessa é importante, autonomia. Nada, não há autonomia nenhuma descentralizada. Claro. Zero. Claro. Em nenhuma área. E já foram dados aqui 2 exemplos. E vamos contextualizar. Em termos de escola, o que é que o Estado está a querer descentralizar? Os problemas, as chatices, as complicações, os operacionais, a limpeza da escola, o arranjo da escola, mas a decisão sobre o currículo? Não. A decisão sobre a manutenção ou não da classe docente na sua escola? Agora, posso agarrar nisso, mas isso era perigoso se fosse para a escola do município. Ok, mas Porque descentralizar a educação e descentralizar é isso mesmo. É descentralizar o poder, a capacidade de decidir e não a capacidade de operar, de agir. Isso não é descentralizar. E podemos nós continuar num modelo em que há decisões que são tomadas a nível intermédio, mas sem legitimidade democrática, temos a nível da CCDR, decidir a nível do Parlamento Regional. Não me parece que, tirando as próprias questões políticas que estamos regionais do ordenamento do território, em momento algum há, digamos, a intervenção das pessoas que estão dessa região. Eu lembro-me de haver um presidente da CCDR que dizia que estava muito contente pela decisão, pela pressão que fez a nível pessoal para que a A22 fosse uma rota do município onde está e não mais a frente. Depois, matamos muito só. Que legitimidade tem alguém de tomar uma decisão, digamos, deste calibre, ou fazer questão deste calibre, sem ter a legitimidade democrática para cá? Isso é tocar num ponto sensível, porque quem é eleito. Vá lá. Quem é eleito. Estou muito sensível. Querem lá. É porque está a ser transmitido, não é? Deve ser por isso. São mais inibidos. Não. A questão é que quem é eleito sabe que contas tem que prestar para voltar a continuar ao serviço da população. E quem é nomeado não sabe o que é isso. Portanto, Tem que reportar a alguém. sim, tem que No meio. votar alguém. Ela E não está portanto, esta eleição que está preconizada para o presidente do CDR não percebi ainda muito bem. Vai ser o presidente do CDR, ao ser eleito pelos autarcas, depois reporta a orientação política do governo, ou responde em função da orientação política do governo. São modelos que eu não consigo perceber como é que funciona. Já estou a ficar Lá está. arrepiado só com Lá essa está, conversa. tem que ser testado. Arrepiado. Tem que ser testado. Não, a questão é, essa o Algarve é questão uma também. região que nós temos que pensar, há uma especificidade do Algarve e os algarvios acho que tinham condições de dizer, nós temos aqui uma região para ser testada e queremos testar a regionalização na região do Algarve e vamos aplicar o modelo e portanto agora, esta centralização ao conselho. Vocês já viram que era ter presenças currículos educativos no país? Sim ou não? Ou dizem-me, mas agora as escolas têm mais autonomia. E dizem-me um professor, as escolas hoje têm menos autonomia do que tinham há 20 anos. Porque hoje o ministro, se quiser, sabe exatamente o que é que o seu aluno faltou, se tem falta justificada há tempo, se tem, se não tem. Portanto, há uma centralização absoluta, cada vez maior, de todos estes processos. E esta descentralização de tarefas, nós passamos a ser uns tarefeiros, ainda não havia nenhum diploma, nenhum digno, exceto nas áreas protegidas que tinha alguma esperança, mas que depois o modelo, como está montado, acaba por não dar autonomia, mais uma vez, nenhuma aos municípios. Dar-lhes a oportunidade de encontrar fontes, projetos interessantes para desenvolver nas reservas, no nosso caso na Reserva Natural de Safal, Castro Marinho, Vila Real, Santo António. Essa entidade piloto será presidida por um dos presidentes de Câmara, mas depois, tudo o que conseguir de bom, pode propor, e se for aprovado pelo órgão composto por a Administração Central e mais uns quantos, então pode executar. Quer dizer, se for bom, podem propor e depois podem executar. Não há descentralização. Não há descentralização. E
o que eu continuo a achar e concordo aí com o Bruno, se calhar ali aquela formação, aquela vivência em crença deu-lhe à vontade de dizer logo as coisas assim. Já tivemos a autoestrada. É a água da fonte de Nébula. Exatamente, ele uma benção, mas é Santa. verdade. Temos medo de quê? Então esta descentralização é o quê? Não há que ter medo. Eu acho que isto é que é um problema para a gestão do país. Os municípios é seguramente. Quando se fala, mas há um município que tem mais ou menos capacidade, mas vai ter um problema, à sua dimensão vai ter um problema também maior. O que é que vai introduzir de novo na educação, na saúde, nas praias, na gestão da frente-mar? Quem é que vai preocupar? Quem é que vai regular esse nível intermédio da Administração Central e dos municípios? A tal mão invisível, Sr. Professor, onde é que existe? Quem é que vai tomar conta dos que têm menos capacidade de estar ao mesmo nível? É que eu não vejo no modelo nada. É uma aritmética simples, se gasto 1000, é 1000 que transfiro. Se o Estado hoje gasta 1000 numa escola, na manutenção de uma escola, é isso que se propõe. Tenho 5 operacionais, é isso que transfiro a verba para os 5 operacionais. E esquecemos de uma coisa, que é a dimensão humana destes profissionais e da sua articulação com os colegas, por exemplo, na área da saúde, que a Sara domina bem, faz um trabalho de equipa em que todos são importantes, desde os operacionais, aos enfermeiros, aos médicos e a toda a equipa. Os operacionais passam a ter uma dependência hierárquica dos municípios, uma avaliação dependente da estrutura dos municípios. Como é que isto funciona? Onde é que há o ganho? Nem em termos interpessoais eu vejo ganho. O ganho que vejo, e é aquele rap que lançou, é que nós podemos controlar melhor a despesa ou executar melhor, mas nós não temos autonomia para isso, não nos é dado. Isso não é descentralizado. A melhor caracterização que eu ouvi de um autarca sobre este modelo de descentralização foi a seguinte. Ele dizia, eu não quero ser um gestor de condomínio. E é isto, esta descentralização o que pretende é criar gestores de condomínio. Mas podem as autarquias ser melhores na gestão próxima ou não da Administração Central? Eu acho que vão ser sempre melhores porque conhecem os problemas. É assim, se tiver uma Filomena que tem que resolver um problema de Castro Marim, é diferente se eu tiver que mandar este problema para uma Filomena lá do PT Central. Nem existe. Nem existe. Não existe. Só que Filomena é nossa. Filomena é nossa. Esquece lá isso. Acho que ninguém conhece melhor o seu quintal do que nós. Ou isto era algum lançamento para alguma coisa também? Podia ser. Aqui a questão é que tem que haver poder de decisão e também tem que haver verba que acompanhe aquilo que é exigido localmente. E acho que isso é... Os próprios autarcas também não vão querer vestir um bocadinho essa pele, não é? Digo eu. Porque o que é que acontece? Com esta questão da descentralização, e a Filomena há pouco estava a dizer, a expectativa das pessoas sobre os autarcas vai ser muito maior, não é? Porque vai haver... Logo, é muito fácil falar no abstrato e dizer que as coisas estão mal lá porque o Estado faz assim. Quando nós, enquanto cidadãos, sabemos que são, então as autarquias estão responsáveis por aquilo, não sei bem o quê, mas estão responsáveis por qualquer coisa aqui, que eu acho que são elas as culpadas, então o que significa é que vão responsabilizar diretamente os autarcas. E isso... Mas isso eles já são. Estão sempre. Sim, os autarcas, por isso é que Mas eu dava o exemplo das praias, que é uma competência mais ou menos central, mas as câmaras são sempre chamadas à pedra. Ainda por cima, naquela urgência do verão, quando tudo a abarrotar, é óbvio que quem está na proximidade e tem o poder de mandar uma máquina não limpa a praia, a câmara, que vergonha, não é? Lá, seja que não seja, tenha que não tenha dinheiro, homens disponíveis. Mas não achas que vai exacerbar? Não achas que não vai exacerbar? Eu acho que sim. Epá, do ponto de vista formal, provavelmente eu acho que sim. Agora, eu acho que, e aqui na área da saúde, eu acho que estamos a tratar uma doença crónica com aspirinas. Voltando aqui a uma questão que o João falou, por exemplo, do presidente ou do diretor de CCDR que decide onde é que passa a vida do infante. Eu acho que falta aqui à administração pública clarificar o que é da esfera política e o que é da esfera técnica. E ainda há dias o Álvaro Santos Pereira, infelizmente eles só se apercebem destas coisas sempre depois de sair do governo, veio dizer uma coisa que há muito tempo muita gente diz, que é a administração pública, de uma vez por todas, tem que deixar de ser partidária. E tem que ser uma estrutura com grande capacidade técnica, com grande autonomia face ao poder político e que funciona de uma forma muito simples, que é o eleito tem uma determinada visão política para um determinado território e dirige-se à administração pública, às estruturas fixas e diz:
eu tenho este objetivo e tenho este compromisso para com os meus eleitores. E essa administração dá-lhe as soluções técnicas que viabilizam, ou por outro lado lhe dizem, não pode ser bem ou assim. não. Vá lá conversar com os eleitores que essa ideia que teve está tudo muito bem. Era giro, mas não se faz. Não pode ser. Porque, por exemplo, se os autarcas decidissem, não, a Via do Infante tem que passar pelo mar. Alguém teria num determinado momento se calhar é giro, isto, vai atrair turistas. Isto, obviamente no campo do exagero. Mas acho que e isto entronca tudo no mesmo problema, que é, temos de definir muito bem qual é o papel político, de decisão estratégica, de visão para o território, projetado no tempo. E isso, obviamente, é da esfera dos eleitos. É para isso que as pessoas vão votar e delegam. Se leem ou não os programas com atenção, é um problema do eleitor quando vai à urna, mas supostamente tem que ler. E depois tem uma estrutura técnica sólida que lhe dá as melhores soluções para isso. Ou, lá está, em sentido contrário, ele diz, se calhar aqui vamos ter que temperar a coisa de outra forma. Mas, Gonçalo, tu moras em Portugal, tens vivido por aqui. Mas lá está. Tens prestado atenção onde é que é. O Álvaro Santos Pereira, além daquela inovação que trouxe do dizer que não era ministro, era Álvaro, não é? Agora está no estrangeiro, vê tudo com clareza e veio-se queixar do problema, por exemplo, no IFP, salvo erro, tinha que trocar 700 diretores do dia para a noite. E ele até dizia, onde é que eu vou arranjar 700 diretores? Não consigo, eram as FIAs locais, intermédias, por aí afora. 700 pessoas. Portanto, definir claramente o que é que queremos da administração, e o que é político e o que é técnico. E aí, se calhar, conseguimos articular melhor estes níveis de decisão e depois da operacionalização da decisão, porque lá está a decidir, apesar de tudo, é relativamente fácil. Depois ir para o terreno e fazer disso uma realidade, começam os problemas, não é? Eu compreendi daquilo que a Filomena estava a dizer, que falta precisamente a tal estrutura intermédia, não é? Que me parece que, não sei, pergunto-vos a vocês se acham que estas relações de competências da CCDR vêm de alguma forma dar resposta a isso. Não. O que está previsto, não. Eu não percebo a história, eu confesso que não percebo a história da eleição. Não percebo o alcance da ideia. Serão autarcas a eleger, digamos... Mas porquê? Para dar alguma legitimidade prática. Não podemos fazer não sou eu a eleger. Sufrágio direto, pois parece que aí ia contra... Mas qual é a ideia de eleger uma direção regional? Quer dizer, se há uma direção de serviços, vamos chamar assim, uma direção de serviços que emana de um determinado ministério que responde a um conjunto de diretrizes, que interesse tem de meter uma pessoa eleita, seja por quem for, lá no meio? Quer dizer, porque estamos a assumir que essa pessoa então faz a diferença e que pode ter opções. E tem que ter um conjunto de opções, quer dizer, posso ir mais para a esquerda, posso ir mais para a direita. Não, o que é que interessa? Eleger o A ou eleger o B? Não faz sentido. Eu acho é que o foco vai sempre parar, os desgraçados dos municípios levam com tudo. Até neste debate, o foco vai sempre parar os municípios. Ora, o senhor Presidente de Câmara ou a senhora Presidente de Câmara é eleita com um conjunto de competências que tem e está lá na sua terra a tratar da sua vida e dos seus. Então agora, porque é que o foco da descentralização e da regionalização tem a ver com aquela pessoa que foi para ali? Não há estratégia. Então, totalmente de acordo. Os modelos de organização territorial servem para uma coisa, que é para o desenvolvimento do território. Claro. Nós temos que olhar para isto. O que é que ajuda ao desenvolvimento do território? Ok. O que é que ajuda? Não entender o que ajuda ao desenvolvimento do território, nós podemos ter um conjunto de estruturas no país que respondam a essas situações. Isso já foi aqui dito. Então, agora, quando estamos aqui neste debate a falar sobre estas questões, estamos a discutir, bom, agora o Presidente da Câmara tem dinheiro para arranjar a parede, não tem dinheiro para arranjar a parede. Quer dizer, é tal coisa, estamos a olhar para a lua e estamos a ver o ponta do dedo. Não, como é que é? Há um ditado que não sei dizer. Estás a ver a árvore e não vês a floresta. Pronto, estamos a ver a árvore e não vemos a floresta. Porque é isso que interessa. Porque todos estes processos que estão a acontecer vão condicionar, inevitavelmente, a existência de uma estrutura política. O que interessa é termos política aqui no meio. Nós fizemos política aqui no meio. E eu digo isto sem qualquer problema. Nós precisamos ter atores políticos aqui no meio. Claro que a gente depois pensa sempre nos vícios partidários, naqueles problemas todos. Caramba, há uma parte boa disto, não é? Ainda há gente boa e gente séria no meio destas coisas todas. Mas já agora ainda a tua questão, porquê é que os atores têm que ser políticos e partidários? Exatamente. Isso é uma questão que a gente deve debater. Bom, porque se calhar ainda é o melhor sistema que temos, tirando os outros, Então, não é? Não sei, quer dizer, Quais são os outros? O que é que já foi testado? Olha, já tivemos uma ditadura, a coisa não correu muito bem, não é? Mas tínhamos partidos políticos, Paulo, curiosamente. E havia partidos políticos. Não, mas havia. Eu não sou nada. Acho que isso então, acho que é claro. Acho que vocês também eu aí discordo absolutamente, concordo contigo até este ponto. Agora já agora partilho com vocês 3 ou 4 coisas rápidas.
eu estive, felizmente, num ambiente diferente, estive no Reino Unido a estudar. E quando lá cheguei, tinha 24 anos, deparei-me com um senhor já dos seus 40, que estava a fazer um projeto de doutoramento, e a ideia dele era ver de que maneira é que a tecnologia podia impactar a questão da representação democrática das sociedades. Blockchain. A pessoa chamava-se Ian Richardson. Eu sou um tipo de economia, portanto vinha lá com os cash flows e com as econometrias, e quando ele verbalizou a ideia dele, a minha razão foi: pá, mas isso é o quê, pá? Mas estás maluco? O que é que isso quer dizer? Portanto, envolvidos estes 20 anos, ele tinha toda a razão. Porque eu acho que essa é uma das grandes questões das democracias. Eu não acho que os partidos políticos sejam a melhor forma de representar a população. Não acho. Porquê? Temos 40 anos de evidência em Portugal que não funciona. Ponto final. O exemplo espanhol. Estou também contigo. Não concordo nada com isso. Não concordo nada com isso. Concorre que eu voto. Pronto, a questão é... Não, tu tens que resolver a situação de outra forma, não é? A questão Vamos é... convidar os colegas a integrarem aqui alguns partidos. Tem que fazer escolhas. Não, eu não quero. Lá está, o meu partido. Fácil a gente Eu se pôr respondo fora dos já, partidos o e meu, integrar os o meu partidos. partido é Sim, o, mas o meu estavas partido aqui é a o falar. Sporting e a seguir é o Algarve. Ou seja, eu estou pouco interessado na conversa esquerda-direita e mais Mas para sabes que é perigoso afastarmos não. no modelo atual, se nos afastarmos dos partidos, sabes qual é o perigo que estamos a atravessar, não Qual O é o modelo perigo? atual, mas em qualquer modelo é perigoso. Exatamente. Mas qual é o Vê lá. perigo? Sim, mas Diga-me lá. quando temos temas como estes. Pode emergir qualquer um. Tu querem na pôr ribalta. máquinas agora assim? Numa Chega. organização Não, mas- que Ó, Filomena, mas o político Chega é um partidária, partido político. Mas- não é? O Chega é um partido político. Lá está, quer o se Chega goste é um ou partido não, político, quer ou as pessoas seja, achem bem o ou não. Chega é... Ainda bem que é. O Chega Ainda bem que é um é a partido político resposta e não a é uma isso. coisa. Não minimizou o risco. Este risco que se fala e que obviamente é Simplesmente real, é presente. cristaliza-se a não ter realidade política que Sinceramente, Eu acho que tem que ser acho que o temperado com sistema outra político coisa. tem que fazer muito para se credibilizar, porque conseguiu ao longo dos 40 anos descredibilizar aquilo que são os políticos. E há políticos sérios Claro, e há como outros em que toda a vida. contribuíram para um descrédito absoluto neste sistema democrático. Agora, é arriscado num país com o nível sociocultural que temos, dizendo assim, nós não queremos este modelo assente nos partidos como estão. Agora, temos uma grande responsabilidade de quem está nos partidos, que temos, que é conseguir não ter medo de trazer pessoas para os partidos. Os partidos têm funcionado de forma muito fechada, muito hermética, têm que controlar tudo o que lá está. O sistema democrático está falido até quase dentro dos partidos. Isso é um problema que nós, quem está nos partidos, tem essa responsabilidade, sem medo de trazer pessoas que façam, Não, mas que isso me permite acreditem. um exemplo, e falávamos disso lá fora ainda há pouco, e agarrando neste tema da regionalização. Uma das preocupações do Primeiro-Ministro em torno da questão da regionalização, ele evocou o debate pouco frutífero e até tendente à desinformação que foi promovido em 97. Não é? E que fruto disso, quando as pessoas foram em 98 votar no referendo para a regionalização, não sabiam minimamente sobre o que é que iam estão a votar. votar? Exatamente. Mas eu concordo com Não, o mas Bruno. calma, mas quem foram os agentes dessa discussão? Os Foram partidos precisamente políticos. os partidos. E para que tenhamos uma ideia da taxa de renovação, Um deles no governo de então estava um senhor chamado Augusto Santos Silva, que Está lá outra hoje é vez. Ministro da República. Mas eu gostava de fazer uma pergunta. Estamos a falar, quem hoje aponta o dedo foi quem na altura o fez. Estes Portanto, problemas de consciência, que na verdade não fazem o esforço de se modificar, de pouco nos adiantam. E lá está. E esse problema está muito intrincado na dinâmica dos partidos políticos. Eu Por isso é que acho- as pessoas Claro, Tem- reagem mal, tem que haver naturalmente. diferenças, Eu tem acho que haver que uma nós- mudança de atitude, tem que haver aí um refrescar, ou pelo menos uma mão na consciência que seja efetiva. Mas Se sobre nós isto- fôssemos agora para um referendo, eu tenho quase a certeza que os valores não iam ser muito diferentes E a malta Sim. ia do votar, que pá. foram. A malta Porque simplesmente Não há ia questão de votar. educação da A população. abstenção seria maior, A abstenção provavelmente. seria maior. Mas Nós porquê é que que temos que começar- fazer um referendo? Nós tomamos tantas concordo decisões com o neste Bruno. país sobre tanta coisa Concordo com Mas o Bruno. deixa o povo decidir. que influenciam tanto a vida das As pessoas parcerias e não lhes perguntamos. público-privadas. Ninguém Mas para a nos- regionalização, aqui del rei. Temos que perguntar às pessoas que isso é Está na uma vaca Constituição, sagrada. está na Isso Constituição, não não é? podemos avançar com uma coisa destas, não é? Eu acho Mas, bem que mas a gente depois a pergunte. seguir aumentamos-lhes os impostos, cortamos-lhes rendimentos, fazemos isso tudo. Alguém perguntou às pessoas que lhes As podíamos cortar parcerias rendimentos? público-privadas, Ninguém. alguém te perguntou Fazemos alguma coisa? parcerias público-privadas que nos inquinam a vida inteira. Alguém lhes Espera perguntou aí. se podíamos Mas fazer? tem que haver aqui, Não. Tem que haver aqui um princípio, não é? E para todos os efeitos há uma Constituição. Sim, a Constituição. Que é feita pelos homens, Correto. não veio do Reino Sim, sim, Unido. mas olha, o que eu estou a dizer é... Os homens Não, não literalmente. vai Neste lá momento na- fazer uma revisão mandamento. constitucional no sentido de encaminhar uma solução Não há. à lá Bruno Inácio. Então se existe 60% ou 70% do Parlamento, então não é o Parlamento ainda que a casa soberana da democracia? Se existe 60% ou 70% de representantes de partidos que entendem
que defendem esse contexto, porque é que não há? É preciso 2 Já terços agora, para fazer uma Bruno, revisão. agora- E porquê, João, porquê deixa-me só tendo em conta o histórico do Algarve nesta matéria, o porquê, eu não tenho ouvido os deputados eleitos pelo Algarve falar dessa questão. E ouves falar de alguma. Estou cansado. Algumas, há várias. Há a Algumas. Nacional Central, há a Sim. Nacional 125, há uma série deles que têm levantado sim, uma essa série é de verdade. Um ou dois Mas a ouves. regionalização não se tem ouvido muito. Porquê? O que é que entendem que os deputados algarvios... Mas vão dizer o quê? Quer dizer, é porque. Eu digo, eu fui deputado. E às tantas dizem, mas vou dizer o quê sobre a regionalização? Gostas, que queres. Está bem, e que é para depois, o que é que pôr-se na agenda. acontece? Não é? Lá está. Como és novo, Então, mas dizem as que és pessoas- muito novo, não sabes do que falas. Fosse Não, um a deputado gente- maduro, cer- diziam, já está a ficar cheio de Certeza que Tá, há lá, não sei, não, há não sei quantos mas projetos espera de aí. resolução, é o que a gente fazia. A gente faz agora vou fazer aqui uma recomendação ao Governo, é assim que se chama. O fulano tal recomenda ao Governo que se avance com o processo de regionalização. Depois fazia uma nota de imprensa e dizia, fulano tal defende a regionalização. Porra, pá, eu ia para casa deitado porque era maior. Não nos podemos esquecer que foram deputados eleitos pelo Algarve que fizeram contra a vontade do Governo e criaram a Universidade do Algarve, por exemplo. É verdade. Portanto, os deputados têm de facto a sua capacidade e a sua atividade não se limita, digamos, ao papel que produzem, limita-se em Não grande estava a parte. criticar isso. Em grande parte Calma. faz também do trabalho que fazem nos corredores. Ou seja, a minha pergunta é se decorrendo desse silêncio que existe dos deputados eleitos pelo Algarve, se é uma questão de capacidade de influência Eu acho que dos simplesmente algarvios na não está esfera na política agenda. nacional. Não está na agenda. Ou seja, o que é que marca, e o jornalista acompanhar-me-á seguramente, o que é que marca a agenda de quem está na política, nomeadamente na Assembleia da República? É o soundbite que vende naquele instante. No Algarve, neste momento, temos 2 temas. A questão da saúde, portanto, temos, no fundo, um lado e outro da barricada, uns a dizer que vão fazer, outros a dizer que querem que se faça. Pronto. Já agora façam, não é? Já agora façam. Não é? Falem menos, façam mais. Valem menos e façam mais. E depois é a questão da água, que neste momento é um debate aberto e que as pessoas realmente estão preocupadas. Algumas. A questão da descentralização, regionalização já foi tema, teve o seu momento, não se resolveu nada como normalmente e agora temos a consequência que é a descentralização. Porque Não é? E portanto, a questão é essa. Os É partidos que, também se abstiveram disso, não é? não, a questão é que, como no fundo, e isto volta ao tema dos partidos, a questão é. Portanto, cá esta proposta em cima da mesa. Sim, sim. Essas tiveram, não é? Na verdade, o assunto A está lá. questão, não é é? esta, a questão é esta, a partir do momento em que uma pessoa é eleita deputada da nação, o Bruno Inácio, corrige-me se eu estiver enganado, ele é deputado da nação. E a partir daí, a região, interessa porque foi por ali que ele entrou na Assembleia da República, ele ou ela, ou pelo distrito, obrigado, mas quer dizer, as preocupações passam a ser globais e, portanto, como não há de facto um engajamento do eleito com os seus eleitores, porque é de base partidária e os partidos têm as suas agendas e as suas lógicas, é mais confortável para os deputados alinharem pelo diapasão do partido e vão fazendo uns fogachos regionais à medida das necessidades do que propriamente marcar a agenda com temas que são importantes para a região. Ou seja, no caso do Algarve, não é? Eu acharia muito bem que todos os dias os nossos deputados se amarrassem às portas da Assembleia da República com uma faixa preta a dizer nós queremos o Hospital Central, nós queremos que resolva o problema da água, nós queremos que se fale da regionalização, mas eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Porque para já isso é incómodo dentro dos próprios partidos. Não é? E depois a malta não quer saber disso Eu acho que também. é bastante injusto. Não tem que ser advogado de quem lá está. Está a ser muito injusto. Eu acho que é bastante eu injusto. sou Tirando a questão da crítico. regionalização, tirando a questão da E regionalização, do governo os também, outros do assuntos Nos têm outros sido temas, eles sido têm levados. sido bastante Tem. exaustivos Tem sido na defesa desses temas. Tem? No Hospital Central ainda. Tem? Queres ir por aí? Em relação à Tem. regionalização, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho Sim, que. se produzir, Dinis, desculpa, se depois é produzido o efeito pretendido, se calhar não. Mas que têm falado muito sobre o assunto, eu acho que sim. Falado. Não, mas Epá, a questão entre é o falar e Decisões o fazer Mas vai eles não um Há decidem decisões sobre sobre grande, isso, não é? eles não Foram decidem. tomadas decisões sobre isso. quais? O hospital Que decisões? entendeu-se adiar o Hospital Central do Algarve. Mas não é tomar uma decisão. Não, mas a decisão. Uma decisão. É uma decisão. Parece que já está inscrito novamente. Não, não está. A não decisão é uma Não tá. decisão. Eu acho que o facto da regionalização não estar na agenda política atual dos deputados, para mim, tem a ver com o seguinte: não tem uma implicação direta na vida do cidadão. E a O que é médio e que longo qual- prazo. o cidadão comum quer lá saber destas coisas da regionalização, da descentralização de competências,
quem decide, ele não quer saber disso. Ele quer aquilo que resolva o problema concreto. Eles que querem lhe ter incomoda acesso no à dia a dia, consulta, querem que lhe ter resolva a médico, questão da água, enfermeiro. querem que lhe resolva a questão das acessibilidades, da saúde, Claro. da educação. Isso é o que o cidadão não quer. Agora, quem decide é-me indiferente quem decide. Eu quero que as coisas aconteçam. Por isso é que nunca estará na ordem do dia, E uma porque regionalização não se dá mede voto. a curto prazo. Na ordem do dia vai estar quando isto começar quando isto avançar, na ordem do dia, Diniz, isto vai começar a estar quando este processo começar, portanto, já começou, não é? Mas quando isto realmente for visível para a população e quando começarem a perceber que há coisas que estão a falhar e que não estão a funcionar. E aí vai começar. Aí vai começar a ser, ou seja, em 2021 não se portanto a obrigatoriedade, 2022, 2023 ou 2024, Aí acredito vamos que estar sim. todos aqui novamente. Não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar. Claro, mas Não vai isso é um bom falhar. exemplo. Se dissesse assim, eu tenho um governo regional no Algarve e eles é que têm o dinheiro para decidir se resolvem um problema da água ou se resolvem um problema do Hospital Central. A malta queria saber, a malta interessava-se. Exatamente. Agora, assim e tal, É porque é tudo muito a abstrato. praia Lá está. e as... É preciso contextualizar uma coisa do contexto Pá, nacional. isso ninguém quer saber Nós disso. fazemos este debate, as nossas NUTs coincidem, 2 e 3, não é? Isto não acontece Exato. em todas as regiões e, portanto, nós assumimos esta... Mas as regiões de plano existem desde 86 e tiveram algumas alterações, mas penso que o mapa está fechado desde julho de 2003, está se Lisboa e Val do Tejo, em que eles tiraram Alentejo. exatamente Casa do para poupar, exatamente para Casa da que massa. as regiões do Tejo pudessem continuar como região objetivo ganho, não é? Assim que se chama. Mas o mapa está lá, quer dizer, o mapa já existe desde 86, portanto não é algo estranho, as regiões são planeadas já desde essa altura, assim, neste modelo. Já agora o Algarve tem duas particularidades, três, são interessantes. A primeira particularidade é aquela que o Bruno estava a falar da questão administrativa e da questão do plano e tal. Assim. Isso é uma realidade interessante. A segunda é, nós não podemos falar num Algarve. Ficam lá, eu estou aqui toda esta mesa, não há um Algarve, existem vários Algarves. Existe a realidade litoral, existe a realidade do interior, existe o Barlavento, existe o Sotavento, e portanto, apesar de ser só uma região, tem um conjunto de problemas de território e sua diversidade que torna interessante olhar para a experiência da regionalização aqui, porque temos esta característica. E depois temos mais uma característica que é interessante, que é a questão da nossa fortíssima dependência do turismo. E, portanto, este cocktail, não é, leva a que, de facto, seja possível pensar que era interessante experimentar a questão da regionalização na sua vertente mais lata, ou seja, dando total independência, entre aspas, à região para decidir, para ver como é que funciona aqui. Porque se nós nos organizarmos aqui, ainda por cima com tudo aquilo que é a nossa cultura e forma de estar no Algarve, isto era possível de replicar com as suas... Ele quer dizer tudo ou nada. Ele agora vai puxar de uma bandeira do Algarve. Já agora, e só para terminar e não monopolizar isto, o Algarve depois também tem um problema com as alterações climáticas. Tem um desafio gigantesco para resolver, quer na questão do acesso à água, em particular, e a questão da ameaça que é à forma de vida do Algarve do aumento do nível médio das águas, que pode revolucionar, para pior, a nossa forma de vida. Portanto, existe aqui todo um contexto onde faria sentido pensar na regionalização, em particular no Algarve, não é? Mas esta é a minha visão, porque não vejo isto noutro sítio, não é? Parece-me simpático. Eu queria dar um exemplo concreto, como disseste há pouco, eu trabalho na área de tecnologia, há 2 anos que aqui na região estamos a trabalhar para ter um polo tecnológico, para sermos uma região de inovação tecnológica e termos aqui um setor, tentarmos criar aqui um setor de inovação paralelo, até mesmo para dar um bocadinho de estrutura fora do turismo. Não, nós temos mais do que turismo. Há 2 anos estamos a trabalhar para isso, com a CCDR, com a Universidade do Algarve, com a STP, mais recentemente também com a Algarve Evolution, e o que eu senti foi, há um mês atrás esteve cá a Ministra da Coesão Territorial e foi a primeira vez que ela ouviu falar disto. Nós que estamos cá, estamos a trabalhar nisto há 2 anos, e isto é uma coisa para a região. Sim senhor, o polo tecnológico vai ser na Universidade, está situado em Faro, mas isto vai ter repercussões para a região toda.
E quando este tipo de coisa acontece, em que nós estamos há tanto tempo a trabalhar para uma coisa que vai ser boa para a região e que não temos apoios e que temos tanta dificuldade a chegar lá acima, sim, a regionalização lá acima. A expressão é lá acima, lá acima, mas porquê é que tem que ser lá acima? Sem frescabilidade, É que aqui em Castro Maria que a gente resolve as coisas. Pôr uma cunha. Mas em Castro Maria resolvemos o assunto. Para conseguirmos, é isso mesmo, lá acima, para conseguirmos efetivamente fazer uma coisa que, se calhar, se tivéssemos aqui o poder local e a autonomia, já tínhamos feito muito mais rapidamente. Mas se calhar falta-nos uma coisa. Se há 40 anos, líderes, vozes regionais, e contra mim falo, portanto, falta-nos a liderança regional, falta-nos vozes a falar da região. E é inadmissível que um país, num Algarve, que seja o segundo maior contribuinte líquido de imposto para o país, e o que é que temos em troca de infraestruturas de equipamentos públicos de mobilidade? Zero. Isto só quando a malta realmente gosta muito de praia é que isto acontece. Porque, de facto, não estamos unidos para, ou sentimos complexados na nossa periferia e, portanto, não chegamos lá acima, ou então não temos a consciência. O que falta sempre nisto tudo é estratégia. Não há um discurso de estratégia, porque isso não interessa. Vive-se para o imediato da medida, para o populismo da medida, as pessoas estão felizes porque isto e por aquilo. Temos que ter um discurso positivo, é verdade, mas cabe ao gestor, ao político, ao decisor, estratégia sempre por trás da sua ação. Isso não se coaduna com estes ciclos eleitorais, com estas instabilidades, com estas dificuldades. Mas como é que nós podemos ter lideranças regionais se não temos espaço público? Também. Não temos espaço público porque também não temos, porque se tivéssemos um espaço de governo regional, eu sei que falar da Madeira é polémico. Eu gosto da Madeira. Mas Eles conseguiram um hospital agora. O João trabalha na comunicação social, sabes? Nós, hoje, alguém que se queira afirmar como líder regional, como é que faz? Mas vai para onde? Mete-se em cima de um banco à porta do mercado de Faro a dizer quero ser líder regional? Quer dizer, eu não sei exatamente como é que isto se faz hoje, porque também não temos estruturas que permitam que essas vozes depois existam. As únicas estruturas que terás eventualmente são no caso é a Federação do PS e é digamos a distrital do PSD, não é? Na verdade são os lá está, capturados novamente pela política partidária. E a comunidade intermunicipal, a AMAL, o presidente da comunidade intermunicipal não devia de ser uma voz em defesa do Algarve e da região? Claro. Não deveria tirar a sua cor política e partidária para defender a região. Eu, em relação a isso, só para concluir o meu pensamento, em relação a isso, eu só vi o Algarve unido nos últimos anos em relação ao petróleo. E o motor não foi político, foi económico, foi o turismo. Mas não houve um motor político a defender. Nós não queremos aqui o petróleo, nós não queremos a exploração petrolífera no Algarve. Em que outro projeto ou em que outra iniciativa é que vimos todos os presidentes de Câmara a defender uma mesma ideia para a região? Zero. Acho que o Presidente da AMAL terá sempre um problema que o Presidente da AMAL tem que refletir, está cá o Presidente dois presidentes e um ex-presidente. O Presidente da AMAL tem que refletir aquilo que os seus pares dentro da associação no fundo decidem, não é? Um pouco por aí, ou seja, não há aqui, digamos... Sim, mas tem que ser um influencer do que a região precisa. Mas uma vez estamos errados, a AMAL não serve para absolutamente nada. Não, mas quer dizer, se tivesse uma sociedade democrática, claro, mas é isso que a gente precisa. Mas lá está também, o poder de influência que o titular de um determinado órgão tem, decorre também, digamos, do suporte popular que ele eventualmente tenha. Se o Presidente da AMAL é eleito pelos seus pares, tem que responder para os seus pares. Aí revela-se um problema. A AMAL não é um veículo para isso que a gente precisa, que é um ator político em defesa da região. Ponto final. Mas é para isso que serve a AMAL? Hoje, não é? Não é que nós às tantas, o Algarve vive mergulhado num sebastianismo, que é o da regionalização. Porque o Algarve funciona como um arquipélago de 16 ilhas.
mesmo que se confinantes não se tocam, não se falam. Está melhor, eu acho. Não, atenção, nós nem nas legendas dos PDMs conseguimos fazer casar as coisas entre conselhos limítrofes. Portanto, não bate a bota com a perdigota. Coisas simples como a legenda de um PDM. Portanto, é uma coisa importante, há um problema estrutural, que é, se a região internamente não consegue chegar a um acordo sobre qual é o seu projeto, qual é o seu desígnio, qual é a sua visão, o seu projeto de futuro, estar à espera que de fora venha um projeto de regionalização que a vá resolver enquanto unidade coesa, é sebastianismo puro e duro. Mas repara, mas tem que ser os municípios a criar essa visão. É isso mesmo, mas é que os municípios têm esse papel. Se eu fui eleito para gerir a minha terra, porque é que agora eu tenho que criar uma visão regional? Porque são eles que constituem a região. Então para isso calhar não faria sentido sequer constituir a região. Não, isto é aqui, para que um órgão intermédio que mete a ordem na casa. Não, mas claro. cada um contribui. Mas há coisas... Os autarcas têm que fazer tudo. Olha, vou-te dar um exemplo. Não tem que tratar do território deles da melhor Cada possível. um por isso não foram eleitos. Ele tem uma lista de competências. Minha competência é tratar disto, isto e disto aqui. Não é ir dizer que Vila do Bispo tem que ser assim ou não sei o que mais, não é? E mais, eu tenho posso dar um exemplo? Que é... Estão todos convidados a participar de alguma maneira. Vou-te dar um exemplo. Não, exatamente. É muito difícil. É verdade, acho que E nós estamos todos, atenção. Nós criámos o ano passado um desafio, que foi juntar uma série de empresas de tecnologia sobre uma associação. Estas empresas são concorrentes. Eu posso pôr isto como sendo municípios. São concorrentes. Algumas delas procuram os mesmos clientes, têm as mesmas competências e estão todas sobre uma associação e estamos a trabalhar com um bem global. Porquê? Porque a verdadeira concorrência vem lá de fora. Enquanto não tivermos uma visão mais macro, regional e não enquanto conselhos, não vamos a lado nenhum. Porque é assim, sozinhos, se nós nos fragmentarmos em determinadas temáticas, dificilmente vamos conseguir avançar nelas. Uma delas é a questão da gestão da água, a questão da gestão da mobilidade. Eu se calhar não consigo resolver a mobilidade no meu concelho se eu trabalhar para aquilo sozinho, mas se eu trabalhar enquanto região, já faz mais sentido. Sim, no caso da água é mais um problema esta é a minha visão geográfica que não corresponde às regiões de plano, que dá outro problema. Esta é a minha visão e é a visão que nós temos agora para o polo tecnológico, é juntar as empresas para conseguirmos concorrer a uma escala mais macro. E acho que as autarquias têm que começar a deixar de olhar só para os quintais e juntarem-se e esquecerem-se de cores políticas e defender aquilo que nós precisamos é muito injusto, essas apreciações são muito injustas. Enquanto região. É difícil. E digo eu que não tenho partidos, tiveram a capacidade nos últimos anos de encontrar aqui alguns pontos de... Então não há. Claro que há. Por favor. Não há microfone, não sei se há microfone de mão já agora. Pois era importante, porque como está a ser emitido. Francisco Amaral. E ao fim de hora e meia de debate, temos alguém? Já os cansámos suficientemente, agora já podem falar. Bem, eu antes de mais gostava de agradecer ao Lugar ao Sul por ter escolhido esta limpa palco desta eu já daqui há uns anitos, já de passar dezenas, centenas de ministros, governos, etc. E de facto há um elo comum aos mesmos ministros. Todos eles se dizem descentralistas. Se dizem. Eu até me recordo de um primeiro-ministro há uma dúzia de anos dizer: sim senhor, vou descentralizar até ao mês tal na área da solidariedade social, até ao mês tal na saúde, até ao mês tal na educação. Isto está há uma dúzia de anos. Portanto, já podem ver bem. Aliás, eu acabo por não saber bem se eles queriam mesmo descentralizar, se foram boicotados na sua ação. Portanto, isto não sei bem o que é que se passou. Pronto, mas no caso particular, eu acho que foi arrojado o primeiro-ministro do António Costa. Sim, senhor. Aliás, entendeu-se com o Rio. Eu não posso dizer aqui um montenegrista, não posso dizer isto. Pronto, mas eles entenderam-se para fazer esta descentralização. Na minha opinião, em cima do joelho, e não acredito que no dia 1 de janeiro de 2021 ela seja obrigatória. Isto está muito mal feito, foi feito em cima do joelho, havia que fazer alguma coisa e fez isto. E fez isto e não vai resultar a isto. Chega a um Acho que vai morrer na praia. Sim. Isto vai acabar tudo. Agora,
aliás, esta história da descentralização, o que seria, por exemplo, da cultura, o que seria da solidariedade social, o que seria, se não fossem os municípios, quer dizer, nós já nos substituímos há muito tempo ao poder central, embora não sejamos compensados monetariamente. Pronto, mas, repara, na saúde, repara, o que seria, está aqui o Francisco Martins, repara, o que seria dos velhotes, dos utentes, dos doentes, se não fossem as câmaras, no caso particular de Castro Marinho, de Alcotiesa, a transportar os velhotes, os utentes, para a consulta externa de especialidade do Hospital de Faro, para fazer exames auxiliares de diagnóstico. Alguém ia? Isto é uma função feita pelos municípios e não são compensados por nada disso. Isto é essencial, é básico. Bem, esse argumento não legitima esta transferência de competências para as autarquias? Regionalização. Opa, eu, se calhar, sou dos poucos. Eu fui à Madeira antes do 25 de abril de 74. Viagem dos finalistas do Liceu de Faro, uma semana antes do 25 de abril de 74. Ilha da Madeira. Opa, e por acaso sou casado com uma madeirense e vou lá todos os anos. Meu Deus, a diferença abissal entre a Madeira de 74 e a de hoje. Abissal. Reparem, eu andei a lutar mais de 20 anos por ter uma a ligar a Santa Luca. Meu Deus, na Madeira há dezenas de túneis que qualquer um deles é mais caro do que uma ponta ali em Alcotiesa. Meu Deus, isto é regionalizar, isto é uma região. A Madeira tem metade da população do Algarve, pá. Nós somos uns... Pode dizer. Haja alguém que... Eu gostaria de ter aqui no Algarve metade ou um quarto de um Alberto João Jardim. Pá, com os defeitos todos que o Alberto João Jardim tem. Pá, gostaria de ter... Olha, vou-vos citar um pequeno exemplo que se passou. Pá, é inquestionável que o Presidente da AMAL tem o seu protagonismo. Ou devia ter. Não tem. Eu fui membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios, com presidentes de Câmara do PS, do PC, do BCDS. Pá, há uma cultura lá que é pôr o emblema do partido à porta e ali discutimos os assuntos de uma maneira séria. Pá. E bate-se o pé aos governos todos, seja do partido que forem. Na AMAL, my God, eu nunca assisti isso. É uma subserviência total, pá, ao partido. Seja do partido que for. Pá, isto não é nada. Isto não é nada. Nós somos o dobro da população da Madeira, pá. E somos uns... Olha... somos algarvios. Ele ia dizer panças. Idiotas. Então, duas conclusões. Vamos contratar o João Alberto. A questão que se coloca, e se calhar com esta questão, se calhar encerrávamos a conversa, que já são 8h30, mas se quiserem continuar, continuamos todos, não é por aí. Com vinho. Não, agora precisamos de eu só estou a fazer a hora com vinho e sem micro. Sem micro. Diz-se muitas vezes que o Algarve podia ser a região piloto porque tem a sua tradição histórica, tem a sua condição geográfica. A questão é, até por aquilo que se ouviu, tem o Algarve a capacidade para ser essa região piloto que ambiciona, sendo que isso para já é uma coisa absolutamente fora de tudo aquilo que tivemos a falar e que se preconiza para os próximos tempos. Se merece? É uma pergunta? É. Isso é acho que devia ser um desígnio nosso, um desejo. Eu acho que merecer uma força merece. Anímica. Falta é essa força anímica, falta é capacidade de congregar em torno dessa ideia e dessa opção. Falta liderança. Isso é que falta. Mas merecer, merece. Isso devia ser uma coisa orgânica. Estava-me a lembrar. Ou seja, devia ser uma coisa orgânica. Vamos ser o Eu estava a responder aqui à provocação do Sr. Presidente. Eu estava-me a lembrar do Dr. Rio a dizer no discurso de Vitória da semana passada, ele dizia assim: epá, comigo é sempre tudo muito difícil. E apetece-me dizer que com a regionalização é sempre tudo muito difícil. Porque temos que fazer por merecer, porque temos que encontrar as condições, porque temos tudo. Eu estou contra a região piloto. A regionalização é uma reforma que o país precisa. Não é o Algarve, é o país. E, portanto, não tem que haver região piloto nenhuma. Por essa Europa fora,
centenas de exemplos de regiões. Querem saber como é que funciona? Vão lá, perguntem e vejam o histórico. E mais pequenas. E mais pequenas. Não é preciso fazer experiência nenhuma em Portugal. Portugal não é diferente. É diferente, mas enfim. Mas porquê é que temos de ter uma região piloto para ver se agora funciona e tal? Quer dizer, para as outras coisas não há o piloto. Quer dizer, então, mas... há outras coisas que são pilotos, sei lá. As áreas metropolitanas. Há tanta coisa que é piloto. Era O que é que só se faz numa área do país e depois a questão é, a partir do momento em que abres a caixa de Pandora, já não paras. É só isso. Estamos a falar da região administrativa ou da região autónoma? Na área da educação. O que é mais extremo? O que é mais extremo? É autónoma, não é? Vamos para isso. Chamem o que quiserem. Isso seria o ideal, o que o Bruno está a dizer. Acho que é o ideal. Mas pode haver um processo. É porque é que o processo tem que existir? Porquê? Desculpem lá. Porque andamos desde 76 a discutir e não fazemos nada. Se há na Assembleia da República o entendimento que o ideal é o melhor, porque é que não temos o ideal? Porque a distância entre a realidade e o ideal neste momento é abissal. Não, é de uma pessoa, chama-se Presidente da República, desculpem. É verdade. No caso, atualmente é. O engenheiro José Luís, o Presidente da Assembleia Municipal aqui, Castro Marim, que gostaria de intervir. Boa noite a todos, José Luís Domingos. Fiquei, de facto, extremamente satisfeito em poder estar convosco hoje. Só esta tarde é que soube, fui ao Facebook e vi esta tortura que me agradou bastante. Por duas razões. Por verificar que há massa crítica. E eu acho que o que tem faltado ao Algarve é massa crítica. Para além do peso político, é massa crítica. Mas eu vou-vos fazer uma provocação e uma recomendação. Leiam o livro branco sobre a regionalização de 1980 do professor Freitas João Amaral. Está bem? Se puderem, façam isso. 1980. Eu sou da idade do professor, do Dr. Amaral. Portanto, já veio de 1980. Entrei na Câmara em 1979. Leiam esse livro branco sobre a regionalização. Já em 1980. Obrigado. Muito bem. Passo para o lado do microfone. Francisco Martins. Está passando. Ex-autarca, atualmente adjunto ao Secretário de Estado da Saúde, que é também uma algarvia. Vou falar enquanto algarvio, que é, okay. Se me permitem, e benfiquista também. Juntem-me duas qualidades. Eu pensava que era do Desportivo Lagoa. Não. Peço, para já, quero congratular os mentores deste encontro. Eu habituei-me nos últimos anos, enquanto autarca, a ir muitas vezes ao Porto em torno deste tema. E a mim metia-me uma comichão tremenda, porque enquanto era algarvio, que há 20 anos que andamos a falar, 20 não, mentira, há 40, que andamos a falar nisto, e aqui estamos a falar da massa crítica e destas coisas todas, cada um fala de forma marginal. Eu estive no Porto, em reunião de colegas de todos os partidos. Tinha o Rui Moreira, que é independente, tinha o Eduardo de Gaia, que é do PS, tínhamos o Paulo de Famalicão, que é do PSD. Portanto, não era uma questão partidária. O Bernardino, que era da CDU, também. Portanto, havia lá toda a gente, pelo menos daqueles que tinham presidentes de Câmara. Juntando a isso, havia o tecido empresarial, haviam as universidades, havíamos tudo. Portanto, aquela discussão era alargada à sociedade. E havia os prós e os contras, os problemas e deixar de haver problemas. Aqui em baixo, eu não me recordo, e já na política há quase 30 anos, da gente se juntar todos em torno desta causa, mas somos todos regionalistas. E como aqui foi dito, temos uma pessoa que não é, temos várias que não são, mas com peso temos o professor Marcelo, o Sr. Presidente da República. Nós mudamos a Constituição há 20 anos também para que houvesse referendo. Não estava, há 40 e tal anos não estava lá a dizer que era referendável. Há 20 anos tivemos um referendo, perdeu a regionalização, tudo muito bem. Também ninguém queria que ganhasse naquela altura, pelo que eu percebi. Mas o que eu vi no pós-referendo foi, vamos então trabalhar sobre esta temática da descentralização, da regionalização, os passos. O que é que foi feito? Nada. Chegamos agora a este ponto. E eu aqui estou muito à vontade. Estou num conselho que não aceitou as competências e não tenho a mínima dúvida, conheço o Francisco Amaral há muitos anos, que não foi por questões de birra partidária, disso tenho a certeza absoluta, porque está a autarca e peço desculpa, tenho a Presidente de Câmara, mas o Chico é um dinossauro, já está naquele estatuto. Felizmente não será extinto. Mas eu também venho de uma Câmara
que era do partido do governo e também não aceita nenhuma. Portanto, não é uma questão partidária que aqui está. O que aqui está e teve subjacente a isso foi precisamente tudo aquilo que aqui foi falado. O Estado é descentralizador. Não está a descentralizar nada. Centralizador. Eu disse, enganei-me. Desculpa, é centralizador. É centralizador. Centralizador até à quinta essência. Certo. Não descentraliza. Manda algumas tarefas, como aqui foi falado e várias vezes, e essa sempre foi o grande problema. Quando estava aí a entrevir, que eu tive que ir ali fazer um serviço particular, estava o Francisco Amaral, o seu presidente, a dizer que foi feito em cima do joelho. Mas foi de pé, foi mesmo de cócoras, estás a ver? É que nem sequer sentaram. Isto é verdade, isto é verdade. Isto é, e levou-me a que nunca aceitasse as transferências. E continuo a achar que é um entrave à regionalização. Estamos de acordo. Porque repara uma coisa, hoje estamos a descentralizar para os municípios e daqui a 10 anos vamos ter uma regionalização, agora vamos tirar dos municípios, vamos passar outra vez um poder regional. Sim. Nós temos que ter, quer dizer, se tens um governo regional, tens de ter competências regionais. Se passar as competências, digamos, de gestão prática de coisas, exatamente. Certeza, não é? Mas em áreas como a saúde, a educação e outras, obviamente que devem de ser acompanhadas. Eu estive na Madeira também, a minha mulher trabalhou lá, e só este exemplo. Uma coisa que se fala muito aqui é um problema que nós temos. A minha mulher é educadora de infância. A minha ex-mulher. Não me interessa. Já não me lembro. Muito bom. Foi a primeira. Aqui está a ser transmitido. Elas não estão a a ver. atual é espanhola, não. E ela estava na Camacha, trabalhava, o infantário, o jardim de infância, trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, para cobrir os problemas que nós temos. Trabalhava 12 meses por ano. Trabalhava aos sábados, também das 8 às 10. Só o domingo que não trabalhava. Tinha 2 educadoras por sala, para cumprir esses horários. Era uma política regional. Obviamente, que aqui foi dito, o Filomena falou, há determinadas coisas que não podem estar na esfera municipal. Há políticas de território que têm que estar numa esfera supra-municipal. E eu não vou largar mais, porque aqui um bocado parece que ouviram e depois para escrever, e eu não tenho jeito nenhum. Olha, fica uma Portanto, ideia. o que eu digo Fica já o desafio. tem que haver, e dou os meus parabéns por isso, porque efetivamente este tipo de debates tem que ser muito mais participados. O Rivoli estava cheio, né? Os auditórios de Famalicão estava cheio, toda a gente se agrega à volta da temática. Eles sentem aquilo. E o Porto está a puxar a si, Porto Norte, está a puxar a si a discussão sobre esta temática. E o Norte não é uma região como nós somos. Nós somos uma de identidade de tudo e mais alguma coisa. Eu lembro dos problemas que apontavam lá de cima no Norte, era os Trás-os-Montes preferem ir a Lisboa do que ir ao Porto. Ir ao Porto era vassalagem. A Lisboa não, agora aqui. Pronto, era só isto que aqui da minha contribuição. Obrigado. O próximo passo agora é um auditório cheio. Sim. Vamos fazer um roadshow. Eu sugiro que a leitura do Sr. Presidente, apelava à leitura sugerida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também o relatório da Comissão Independente deste decreto da descentralização, que tem muitas destas questões que nós falámos e também apresenta modelos da Europa. Não precisamos de ir viajar, não é? Não pode haver a desculpa que não temos a oportunidade de viajar. Porque... Eu gostava, não é? E ver como é que eles fazem, em loco e tal. Será que há financiamento no âmbito do pacote de descentralização? Não, podemos viajar, terá podemos sido concorrer. gasto todo no orçamento da Comissão. O benchmarking. Benchmarking. Não, mas e esse relatório fala de uma coisa, e questionávamos muito, e que acho que vai entroncar na tal doença crónica, que é o mau funcionamento da administração pública, que o país sistematicamente aceita. Por isso é que há 44 anos. Está na Constituição, mas não se faz. E há uma frase lá perdida no meio desse relatório que eu acho que é fantástica. E que a expressão não é ipsis verbis esta, mas o sentido é: a administração pública é o que é. E uma comissão independente aceita descrever o funcionamento da administração pública como é o que é. Mostra realismo. No sentido de aceitar, não funciona. Os prazos são horríveis, os processos são intrincados e muitas vezes são confusos, anda para cima e para baixo e depois as esferas de decisão sobrepõem-se, outras vezes ninguém decide porque ninguém sabe quem é que tem que decidir, anda tudo ali no livro. Eles escrevem lá, é o que é. Portanto, eu acho que o nosso problema é efetivamente estrutural de administração pública. De definir, primeiramente, como é que tem de funcionar, se tem de funcionar ou não, porque há de chegar um momento onde estamos há 44 anos nisto, já não é defeito, é feitio. Vamos estar a dizer, não, vamos melhorar. Nós somos isto.
Vamos andar a ensaiar pilotos e depois o piloto afinal adormeceu ao volante e aquilo descarrilou. E, não, agora chama outro piloto ou vai buscar outro carro, qualquer coisa. E andamos ciclicamente nisto. Eu acho que a montante temos de definir muito bem o que é que pretendemos para as esferas de decisão e quais são as competências. Novamente insisto nisto. O que é político, o que é técnico e que tem que ser uma gestão corrente do país, porque nós vemos depois países como a Bélgica, enquanto esteve sem governo, prosperou. Como? E as pessoas perguntam, mas como? Se não tem governo, como é que prospera? A administração pública é uma máquina bem aliada. E diz, ok, enquanto eles decidem lá aquilo, a gente vai fazendo a gestão corrente. Não há problema nenhum. Estamos tranquilos. E, não sei a realidade. A Itália sobreviveu a Itália também. A própria Espanha tem estado mergulhada no caos. A Espanha tem estado sem governo. Mas pronto, aí tem as autonomias. também sobreviveu este ano passado. Sobrevivência é um período conturbado. Muito sem Sorilagem, mas ouvi dizer. Eu acho que antes de tudo isto temos que atacar esse problema, que é o que é que efetivamente é estratégico para o funcionamento do país, para o progresso do país, esta lógica de gestão corrente e depois de definição estratégica política. E aí, sim senhor, podemos pensar tudo e mais alguma coisa, mas tem que funcionar. Caso contrário. Mas está aqui um grande repto. O lugar ao sul já está presente para encher parte desse grande auditório. Os atores políticos, quem sabe, há mal de uma entidade a organizar isso. Já que estão aqui presentes de Câmara. E porquê, outra vez, os atores políticos? Os atores da sociedade. Pronto, onde estão os políticos? E porquê que não faz a universidade? Pronto, olha, a universidade. Não pensem, não, por favor, isto é uma coisa que a mim faz confusão. Não vejam só a sociedade em torno da questão partidária. Há a sociedade. Felizmente há gajos que andam por aí, que têm ideias e que não fazem parte dos partidos políticos. Felizmente, digo eu. Portanto, Filomena essa discussão. Filomena disse político, não disse partido. Não, mas a ideia era estão a confundir as coisas. A ideia era essa. Portanto, eu acho muito bem que se faça. Todos nós temos uma ação política e tu és mais político do que eu, provavelmente. É possível. Da forma como dás as tuas aulas. E leva malta para o Sporting, isso é verdade. Aos teus alunos. Não, é verdade, tudo isso é política. Claro. E com este reto à participação cívica / política, se calhar vamos por encerrado esta tertúlia. Eu fui arrastado para isto assim. Vamos repetir. Foi nada, isto foi muito preparado. Não posso explicar se isto é o primeiro de muitos. Foste enganado. Não posso explicar se isto é a primeira de muitas tertúlias, se não. Olha, pomos os tipos que estão eventualmente a ver isto, a minha mãe, que eu convidei, a votar se querem ou não. E saber o significativo de gente que diz que sim. Para ver se estas tertúlias do Lugar ao Sul vão continuar ou não. Agradecer a vossa presença e pronto. E vão escrevendo, vocês. Eu acho que cabe-nos um agradecimento também aqui a vocês que estiveram presentes, mas também aqui ao João Tiago, que também veio sem saber ao que vinha, não é? E sei que tem uma agenda muito carregada e Castro Marim fica muito grato, o Lugar ao Sul muito grato. Merece, foi um prazer. E fico breve para voltar e penso que posso falar em nome de Castro Marim, podemos repetir tertúlias aqui sempre que outros colegas quiserem, sempre que o João Tiago quiser, nas vossas áreas de atividade quiserem fazer qualquer coisa em Castro Marim, estamos cá para apoiar e fazer. Obrigado. Obrigado. Olha. Au. Já